Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Série C e Série B do Campeonato Brasileiro, porque os pernambucanos entraram em campo nesse sábado. Vamos falar de Guarani 1, Santa Cruz 0, mais um jogo sem vencer do Tricolor, né? Derrota dolorida ali nos acréscimos, e também vamos falar do Náutico, que fora de casa pontuou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-1, saiu atrás, mas conseguiu empatar com o Vitor Andrade, né? O time segue pontuando aí nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses dois times a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Gabriel Itajara, que vai falar do Santa Cruz. Daqui a pouco quem chega é Atos Rildo para falar do Timbu. Direção e trabalhos técnicos é de Márcio Souza, né? O nosso querido Márcio Sabotagem tá aqui nos bastidores. E você que tá chegando já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha, tá? Esse conteúdo com parentes e amigos. Gabriel, vamos lá. Vamos falar de mais um jogo do Santa Cruz, mais um jogo abaixo, né? 1-0, uma derrota que foi só no fim, mas poderia ter acontecido antes, né? Enfim, foi um jogo onde basicamente o Santa Cruz se defendeu, né? Teve pouquíssimas chances de gol ali para abrir o placar, e aí numa bola parada toma um gol de cabeça, mais um resultado negativo, né? Terceira derrota seguida e apenas uma vitória em 5 jogos nessa Série C. O alerta tá mais que ligado, Gabriel. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, Márcio, que está aí nos trabalhos técnicos, e todo mundo que sempre chega junto aqui com a gente no chat. É isso. Santa Cruz mais uma vez jogando mal. Você falou aí de levar o gol no final, né? Eu acho que, sinceramente, ninguém merecia sair vencedor dessa partida. Eu vi em campo hoje uma partida muito ruim, duas equipes bem mal treinadas, mas, assim, se dá para a gente pensar em alguma coisa assim, tá, se alguém merecia um pouquinho a mais essa vitória, era o próprio Guarani mesmo, que pelo menos tentou até o final. O técnico do Guarani pelo menos não fez as besteiras que o Claudinei Oliveira acabou fazendo, que por mais que não tenham custado o gol que o Santa Cruz tomou, né? Mas em muitos lances a gente sempre ficou pensando, rapaz, a partir dessas substituições a gente vai levar um gol agora, E a gente não levava porque o Guarani do outro lado parecia muito mal, parecia muito abaixo, assim, uma equipe que não condiz com o investimento que a gente sabe que tem. Mas o Santa Cruz também, que tem o alto investimento, consegue ser pior, e mais ainda, né? Consegue piorar a cada rodada. O trabalho do Claudinei Oliveira é uma coisa assim incrível. A cada partida que passa, assim, quanto mais ele treina o time, mais ele parece que o time está destreinado. Parece que o time evolui. E é nesse processo que o Santa Cruz, nesse momento, como você falou bem, chega a 5 partidas com apenas uma vitória e 3 derrotas consecutivas. Eu sei que quando chegar mais gente aqui no chat, vão começar aí os pedidos de fora Claudinei, pedidos aí, reclamações com os jogadores. Hoje eu vou chatear algumas pessoas no chat, porque eu discordo da visão de alguns sobre jogadores, porque para mim não vai ter jogador rendendo dentro de campo do Santa Cruz enquanto o Claudinei Oliveira for o técnico e tiver armando o time como arma ou treinando o time como arma. Muito espaçamento, dificuldade de aproximação, dificuldade de trocas de passes e necessidade absoluta dos jogadores acabarem aí decidindo individualmente. E quando a fase é ruim,
acho que até individualmente as coisas não dão certo, seja os jogadores de maior qualidade ou de menor qualidade, todos eles vão entregando abaixo. A gente sempre fala do Quirino, né? O Quirino sempre que a torcida não gosta. Hoje o Thiago Marques teve uma noite de Quirino. Isso daí já, e é um atacante assim, pelo menos na carreira dele, ou pelo menos nos últimos 2 anos, a gente sabe que entregou mais gols do que o próprio Quirino. Mas nem assim, nada dá certo para o Santa Cruz, e aparentemente nada vai dar certo enquanto o Claudinei insistir de montar o time como ele vem montando, e na verdade a percepção é que nada vai dar certo no Santa Cruz enquanto o Claudinei for o treinador dessa equipe. Muito bem, a gente segue daqui a pouquinho falando mais desta derrota do Santa Cruz, mas antes, vamos falar de uma das nossas parceiras aqui no 45 Minutos, que é a construtora Carrilho, tá? O nosso querido Márcio Souza já colocando na tela aí. Carrilho, que é uma empresa pernambucana, tá? Mais de 50 anos de atividade, e tá rolando agora o feirão sem igual da Carrilho, tá? Que é a oportunidade que você esperava para escolher um carrilho para chamar de seu. Sem entrada, sem despesas com documentação, sem burocracia, sem dor de cabeça, sem perder tempo, é hora de você dar adeus ao aluguel e aproveitar essa chance. São empreendimentos nas melhores localizações da região metropolitana do Recife, Paulista, Caxangá, Imbiribeira, apartamentos com 2 quartos, suíte, varanda, lazer, praticidade e segurança para você aí viver momentos incríveis com a família e com os amigos, tá certo? Então você quer sair do aluguel, vai lá na Carrilho, Feirão Carrilho, QR Code tá na tela, você já vai ser direcionado para a central de vendas, e também tem um número aí que você pode já adicionar direto, se não quiser ir pelo QR Code, que é o 81 3231 1703, tá certo? 3231 1703, o DDD obviamente 81, que é o DDD lá da região metropolitana do Recife, tá? A oportunidade que você esperava aí para escolher um carrilho, chamar de seu e sair do aluguel, tá? Condições ali do Minha Casa Minha Vida, enfim, muito facilitado para você sair do aluguel e ter um cantinho para chamar de seu. Bom, é isso. Recado da nossa Carrilho dado aqui. Vamos voltar para o jogo, meu querido Gabriel Itajara, porque tivemos mudanças na escalação, né? Algumas mudanças aí forçadas, né? Outras por opção, né? Tivemos o Balotelli já não faz mais parte do elenco, né? Então nem foi relacionado. O William Alves perdeu a posição de titular. O Patrick Alan, que muita gente pedia no time titular, hoje foi titular, né? Com a lesão do Regis, né? Com a ausência do Regis. E aí, você gostou da formação? Me parece que os pedidos de trocas, né? O nosso querido Claudinei ouviu da torcida. Vamos lá, Fábio. É complicado, porque mais uma vez o Claudinei ele não faz a pior escalação possível. A gente vê algo na ideia do que ele pensa, mas a prática, a execução é terrível. Assim, é uma execução terrível. A gente teve hoje o Patrick Alan pela primeira vez como titular na Série C, porque o Regis estava lesionado. A gente teve também o Thiago Enes titular pela primeira vez porque o Israel saiu. E aí uma dupla de volante que já tinha jogado a última partida, mas era uma trinca de volantes ali contra o Amazonas. Dessa vez foi Fabinho e Silva fazendo a dupla de volante. Além do Everaldo aparecendo ali como o titular na ponta esquerda do Santa Cruz. Ronald pelo menos voltou para a ponta direita, e dessa forma o Santa Cruz armou um time que poderia ter jogado um pouco mais do que vem apresentado. O Santa Cruz ele vem num contexto de uma semana muito complicada, quando, se a gente lembrar, remeter ainda na semana anterior do jogo contra o Amazonas, a gente já conversava muito sobre como a desorganização fora de campo podia refletir dentro de campo. E aí a gente viu um time ali com o Fabinho pegando a braça dele de capitão, com o William Alves, mesmo mantido no time titular, acaba perdendo, e todo mundo achou muito estranho. E aí na partida de hoje o William Alves também perde posição, né, para o Edson Miranda, e o Fabinho segue aí, como a gente vê na foto aí da nossa tela, como o capitão do Santa Cruz. E aí, obviamente, isso já gera aí esse tipo de desconfianças com o técnico Claudinei.
E essa semana, como eu falei, o contexto do Santa Cruz é que o presidente do clube, o Bruno Rodrigues, ele deu uma série de entrevistas para tentar acalmar a torcida sobre o momento do clube dentro de campo, mas principalmente fora, né? Questões da SAF e tudo mais. E a gente vê entrevistas onde o presidente tenta tudo colocar no sentido de tá tudo dando certo, tá tudo tranquilo, os resultados só não estão aparecendo dentro de campo. Mas fora, a gente está conseguindo aí o Santa Cruz aí fazer encaminhar a SAF, vamos pagar o salário já já, a gente vai conseguir uma coisa ou outra, mas nada. E assim, o mais curioso, né? O Santa Cruz, o presidente, ele dá entrevistas na terça-feira, dizendo: olha, tá tudo certo, eu vou pagar mais salários, a SAF vai sair, a SAF quando chegar vai dar dinheiro. E aí, no dia seguinte, na quarta-feira, simplesmente 2 titulares da partida contra o Amazonas pedem para sair. Israel e Wagner Balotelli pedem para sair. E 2 titulares absolutos, 2 jogadores que jogaram todas as partidas do Santa Cruz na Série C. E a gente fica, opa, peraí, não é coincidência o presidente fala num dia que tá tudo certo, no outro a gente perde 2 titulares porque pedem para sair e para jogar a Série D. Que no caso o Israel tá indo para o Retrô e o Wagner Balotelli ainda não tá ainda divulgado para onde ele vai. Primeiro saiu que ele também poderia ir para na verdade, ele poderia ir para o capital do Distrito Federal, depois mudou a possibilidade de ir para o Retrô e agora surgem notícias que ele pode ir para o América, ou seja, só equipes de Série D. E aí a gente começa a suspeitar. Talvez, além da situação do salário, mais do que a situação do salário, né, vai afetando os jogadores, mas principalmente os jogadores remanescentes da última temporada. E aí a gente vê um Santa Cruz hoje em campo justamente com a maioria de jogadores que vieram para a Série C. E aí a maioria da torcida vai, não, mas o time não estava jogando nada no Pernambucano. Ok, mas ainda na Série C, mesmo com esses novos jogadores, na verdade, o rendimento vai caindo, rodada após rodada, rodada após rodada, rodada após rodada. E aí a gente chega hoje em campo, o Santa Cruz manda essa escalação. Eu queria muito ver o Patrick Alain de titular, aproveitando essa oportunidade do Regis, mas a gente vê aí o Santa Cruz, primeiro, começa a partida sendo dominado pelo Guarani, começa com o Guarani tendo as melhores chances e até que o Santa Cruz começa a ter uma estocada ou outra, principalmente quando a bola chega ali no Patrick Alain, que começa a achar um lance, acha o Ronald, outro lance, acha o Everaldo, mas os sinais das dificuldades do Santa Cruz nesse seu time titular começam a ficar bem evidentes. Acho que o principal deles, e o nosso amigo Arthur Silva, que estava lá no estádio, inclusive mando um abraço aí para ele, disse que do estádio dá para ver bem o que dificultou uma possível vitória do Santa, né? Essa presença lá. É bom lembrar. Rapaz, tinha uns pé frio hoje, viu? Hoje tinha uns pé friozinho hoje lá no Brinco de Ouro, que eu vou te contar. Saiu uma galera, inclusive o Arthur tá lá. Mas enfim, o Arthur ele trouxe ali a visão dele, que eu corroboro muito. O Fabinho tá sempre atrasado no lance. O Fabinho tem muita dificuldade. Ele corre o tempo todinho, mas ele não alcança ninguém. E aí o buraco do meio-campo e a sobrecarga no Silva, que acabou sendo o primeiro volante no time de hoje, fica claro e evidente. Só que a torcida não quer saber se o Silva tá sobrecarregado. Tá vendo ele jogando mal e vai dizer: tem que tirar Silva. Quem estiver jogando mal, a torcida vai para um caminho de tem que tirar. E o Fabinho hoje fez uma partida novamente abaixo, apesar de correr. A gente vê, o cara corre o tempo todinho, mas não chega em uma. Não dá um bote certo, não faz um lance. O Patrick Alain até tenta achar uns lances ou outros, mas esses lances que o Patrick Alain acha é em contra-ataques, pegando o time adversário espaçado, e aí ele acha um Ronald. Ele tenta achar o Everaldo, que também demonstrou uma falta de ritmo muito grande. Me estranhou muito a quantidade de tempo que o Everaldo jogou hoje, mais do que isso. Também porque ele foi titular. Um jogador que fez semana passada as primeiras meia hora dele de futebol dos últimos 6 meses, pelo menos. 6 ou 7 meses, acho que novembro, a última vez que o Everaldo. Por que ser titular e por que jogar tanto tempo como o Everaldo jogou hoje? Assim, são tantas questões que a gente fica querendo entender, assim, qual é a lógica, qual foi o quebra-cabeça que o Claudinei Oliveira montou
para escalar esse time e, pior, para quando ele vê o time em campo, a forma como ele substitui. Porque aí vai entrar alguns pontos, e assim, o primeiro tempo foi muito ruim, apesar eu falei ali, teve o abafa do Guarani, mas esse abafa não dura muito tempo. O Guarani parece ser um time tão mal treinado quanto o Santa Cruz, mas parece ter um pouquinho a mais de qualidade. E esse pouquinho a mais de qualidade acaba fazendo um pouco de diferença nesses momentos, mas teve muita dificuldade. E aí aparece bem os zagueiros do Santa Cruz, que acabou fazendo os únicos que fazem uma partida ok no time do Santa Cruz. Tanto o Edson Miranda, que fez sua estreia hoje, quanto o Eurico, que, enfim, vem sendo o melhor jogador do Santa Cruz na temporada, no recorte maior, apesar de que eu ser um dos que mais reclama do Eurico, hoje eu não tenho muito o que dizer. Eurico é um dos melhores jogadores de Santa Cruz. E aí, além de tudo, aí começa a entrar também o componente azar. Eu citei o Israel como um jogador que saiu durante a semana, né, por conta aí das dificuldades do Santa Cruz, saiu com salários atrasados. E aí o Santa Cruz tem 2 laterais direitos, Thiago Enes e Israel. A torcida toda pedia Thiago Enes titular, mas ninguém pediu a dispensa do Israel, porque o Santa Cruz precisa de um reserva. Mas o que é que me acontece às 45 às 45 não, acho que foi um pouco antes. Mas assim, ainda no meio do primeiro tempo, o Thiago Enes tenta dar um carrinho, o atacante do Guarani nada faz, ele sente o Enes sente o tornozelo e vai terminar o primeiro tempo mancando. E aí, da virada do segundo tempo, Thiago Enes não pode voltar, e aí simplesmente quem me aparece de lateral direito no Santa Cruz é Renato. Assim, Renato, ele não tem capacidade física para jogar de atacante no Santa Cruz, de ponta, não tem capacidade física de jogar de centroavante, e simplesmente hoje a gente viu 45 minutos de Renato jogando na lateral direita do Santa Cruz, posição que eu acho que Renato não faz há pelo menos uns 10 anos, no mínimo. No mínimo, assim. Eu fiquei, assim, incrédulo. O que é que o Claudinei pensou com essa opção? E aí, quando começa essa série de substituições, não tenho a menor dúvida, é uma pior que a outra. O Santa Cruz só piorou. A cada substituição que o Claudinei Oliveira pensava, o time piorava. E aí a gente viu do outro lado, eu citei aí o time do Guarani, o técnico do Guarani, que não faz um bom trabalho, a torcida reclama muito. A gente ouvia, quando o Herbert saiu do Guarani, a torcida vaiou assim incessantemente. Ele que vinha fazendo uma partida até ok, dando um trabalho para a zaga do Santa Cruz. Mas aí, no fim das contas, a gente vai vendo como essa qualidade vai surtindo efeito, né? E aí a gente tem um lado direito do Santa Cruz em 45 minutos sendo defendido por Fabinho e por Renato. Se eu falei que no primeiro tempo o Fabinho não conseguia alcançar ninguém, tendo que proteger o Renato, o negócio ficava calamitoso. Por mais que o gol que o Santa Cruz levou não tenha sido por aquele lado, foi numa bola parada, e do outro lado, e não foi o falha de nenhum desses 2 jogadores, era um Deus nos acuda quando o Santa Cruz era atacado ali pelo lado direito do Santa Cruz e lado esquerdo do Guarani. Era assim, uma coisa assim, a gente sabe que vai sair perigo, e saiu perigo várias e várias vezes, com o Renato ali sem capacidade alguma de defender no lado direito. E assim, a característica dele é ofensiva, ele apareceu uma vez no ataque. Renato apareceu uma vez no ataque sendo esse lateral, que foi um bom passe do Patrick Alain, que foi outro aí que é um jogador que quando a gente for para o campinho, eu sei que a torcida vai ficar dividida. Nos grupos de WhatsApp que eu tenho com outros torcedores do Santa Cruz, é meio a meio. Tem gente que acha que ele foi um dos melhores do Santa Cruz, um dos poucos lúcidos do Santa Cruz, e tem gente que acha que ele foi o pior em campo. Eu definitivamente não acho que ele foi o pior em campo. Acho que o Patrick Alain foi o que ele é. Um jogador vagalume, que tem uma capacidade de achar um passe ou outro, mas assim, não vai mudar. É um jogador de Série C, é um camisa 10 de Série C. Um dos de boa qualidade nessa Série C, que tem boa bola parada, tem um excelente passe e tem um chute razoável de fora da área. Apesar de não ter muito, não ter estado muito. Hoje ele tentou pelo menos um lance, né? Que até os atacantes do Santa Cruz estavam esperando a bola, ele chutou. E aí o Santa Cruz, o Patrick Alain acaba também substituído pelo Fabinho, e aí o Santa Cruz simplesmente perde passe. Santa Cruz não tem mais ninguém para fazer bons passes. Fabinho não é esse cara, o Silva não é esse cara, o Patrick Alain, que era esse cara, foi substituído pelo Vitinho, que é um jogador que tem mais capacidade de chute e de velocidade. Talvez apostando no contra-ataque.
o Guarani precisando aí ir para cima, acabou que Claudinei apostou num jogador de maior velocidade do que Patrick Alain, mas não deu certo, até porque precisava ainda de um jogador que desse o passe. Eu não tenho um problema com a entrada do Vitinho, eu tenho um problema com a saída do Patrick Alain. E como eu falei, eu sei que boa parte da torcida vai discordar muito dessa minha visão, e tudo bem, é natural, a visão de jogo de cada um é importante, cada um vai enxergar um ponto. Eu enxergo o ponto que o Patrick Alain era um dos caras que estavam fazendo. O problema é que no ataque, por exemplo, o Thiago Marques, quando recebia cruzamento na área, que era uma reclamação que a torcida fazia, né? Quando jogava Thiago Marques, ninguém cruzava na área. Quando entrava Quirino, um monte de bola na área e Quirino perdendo o gol. Hoje a bola foi cruzada na área. E quem aparecia melhor de centroavante era Fabinho. Fabinho apareceu melhor posicionado como centroavante do que Thiago Marques. Fez outra péssima partida pelo Santa Cruz. E é um jogador que a torcida tem muita esperança que seja o goleador, seja o cara aí que dê a tranquilidade para a gente fazer algo bom, né? Fazer os gols do Santa Cruz. Mas enfim, aí o Santa Cruz vai tentando, vai chegando uma vez ou outra, o Guarani começa a dar espaços, e aí a gente tem um momento que o Thiago Marques tem uma bola, ele e o Kaique França, que ele perde um gol assim, A única chance, né? Única chance do Santa, que assim, é gol que Quirino. Se a Quirino, assim, a torcida lá do Santa Cruz invadiu o Brinco de Ouro e tirava ele de campo. Porque o Quirino, ele é muito assim, e com toda, assim, não vou defender Quirino aqui, mas assim, a paciência da torcida com o Quirino e com o Thiago Marques são coisas assim que a gente fica, pô, pelo amor de Deus, gente. O gol que o Thiago Marques perdeu é gol de Quirino. E aí o outro atacante que entra é o Heron, que eu tenho minhas dúvidas se que ele tem capacidade de colaborar com o ataque do Santa. Então os três centroavantes que o Santa Cruz tem, um está inviabilizado, que é o Quirino, talvez o mais caro deles. O Heron, a gente não sabe nem a capacidade dele para jogar uma Série C, e o Thiago Marques vai demonstrando aí que aquela fase goleadora dele no CSA acabou, e no Santa Cruz a gente não tem. Para mim, ele não pode mais ser titular a partir da sequência de partidas tão fracas como ele vem fazendo. E aí perde aquele gol, o Guarani segue atacando, o Santa Cruz tenta dar uma estocada ou outra, mas nunca de forma perigosa, até que já no fim da partida, bola parada, cruzamento aí do Guarani, gol de cabeça, falha aí da zaga, o Thiago Marques também estava dentro acho que foi o Thiago Marques que perdeu ali o tempo de bola, jogador com alguma tranquilidade do Guarani foi lá, cabeceou muito bem, fez o gol, e a torcida do Santa Cruz, que foi em excelente número para o Brinco de Ouro, assim, é triste assim, o que a torcida do Santa Cruz está sofrendo nessa Série C. Compareceu no dia de chuva, viu aquele jogo horrível contra o Itabaiana, e com aquela chuva terrível, né, que inclusive voltou a castigar a região metropolitana do Recife desde ontem. E aí viajou para Aracaju em bom número para ver contra o Confiança, aquela péssima partida. Foi em excelente número contra o Amazonas, mas uma vez saiu decepcionado e com derrota. E agora tá em São Paulo, pô, um número excelente de torcedores do Santa Cruz em São Paulo, mas o Santa Cruz não consegue ter o mínimo de brio, ter o mínimo de capacidade de fazer uma entrega decente para esse torcedor que acompanha o Santa Cruz, onde o Santa Cruz está indo, mas essa mesma torcida começa a se preocupar e começa a ver o pesadelo da Série D como um alerta, que você falou, a palavra alerta, né? Não é um sinal de alerta ligado, assim, 10 sinais de alerta ligado, uma sirene assim, apitando bem alto na cabeça do torcedor, todo mundo assim, tá no medo. Enfim, tá complicado aí a vida do Santa Cruz. Tudo bem, né? A sorte do Santa é que caem só 2, né? Enfim, então acho que vai ter que fazer muito mais esforço. Acho que vai ter que fazer mais esforço do que tá fazendo para cair, mas realmente é uma situação complicada, né? O Santa, nesse momento, é 13º com 4 pontos. Ele pode cair aí mais várias posições, né? Porque foi o jogo que abriu a rodada, esse jogo entre Santa e Guarani. Então, situação complicada e chama muita atenção o ataque, né, Gabriel? 3 jogos sem marcar. Cria muito pouco, né? Não é que vai criando, o goleiro adversário vai defendendo.
Enfim, hoje criou ali numa roubada de bola, né? Ainda no campo de ataque, sobrou para o Thiago Marques, que cara a cara perdeu, mas é muito pouco, né? Um time que sair com jogadas construídas é muito difícil, né? As chances ali ou em bola parada, ou no erro do adversário. Enfim, é um time que tem muita falta força ofensiva, né? Acho que isso é o que mais preocupa, né? Para esse Santa nessa Série C. Falta muita força ofensiva. E aí eu comecei, assim, eu botei muito nessa conta, assim, o jogador tá bom, outro jogador tá ruim. E depois eu parei para pensar e analisar assim, beleza, os jogadores estão ruins, mas assim, eu acho que os jogadores não vão ter como apresentar algo melhor sendo tão mal treinados como eles estão sendo. Como eu falei, o Santa Cruz evolui a cada rodada. O Santa Cruz piora como um time a cada rodada. E quando a gente enxerga isso, não vai ter o que o Everaldo, há 5 meses sem jogar bola, o que fazer. Ou o Ronald correndo feito um doido do jogo todinho, possa fazer, tentando também cobrir as besteiras que o Claudinei faz pelo lado direito, colocando Renato e Fabinho para proteger aquele lado. O próprio Thiago Marques, que eu estou reclamando bastante, a bola não vai chegar nele bem enquanto as coisas acontecerem dessa forma. E aí é muito por esse caminho. O time está mal treinado. O time não faz gol. Eu acho que está menos pela qualidade, e a qualidade também está preocupando. A gente não vai cegar, mas eu acho que a qualidade que está piorando, principalmente, é da dupla de volante. Eu acho que a dupla de volantes me preocupa mais em qualidade técnica. Do Patrick Alain, o próprio Ronald, o Everaldo, daqui a algumas rodadas, eu acho que pode apresentar mais. O próprio Thiago Marques, num momento mais tranquilo de equipe, pode render mais. Mas a dupla de volante, eu acho que. Então, quando tudo começa errado, quando começa a errado as coisas lá atrás, reflete muito lá na frente e a gente vai vendo aí essa quantidade de partidas do Santa Cruz sem conseguir marcar um gol. Assim, é assustador, é assustador, é assustador o quanto o Santa Cruz não consegue articular uma jogada, como os jogadores não se aproximam, como os jogadores do Santa Cruz não têm o menor tino aí da situação, como armar uma jogada, qual é a movimentação que eu tenho que fazer. Ó. Patrick Alain recebeu, quem é que tem que aproximar? Qual dos volantes tem que aproximar? Qual o atacante vai passar? De qual lado o atacante vai passar? Qual o posicionamento do Thiago Marques? Não existe, não dá para entender. E aí é nisso que eu estou falando da situação do Thiago Marques. Aí vai ficar sempre mal posicionado, porque o time inteiro está mal posicionado, o time inteiro está desorganizado. E aí chega em estocadas tendo um sopro de qualidade individual de jogadores de Série C. E aí, meu amigo, os jogadores de Série C são isso, são oscilações, são jogadores que, o Ronald, a gente achou tão legal aí a primeira partida do Ronald, desde então ele não conseguiu apresentar o mesmo futebol. E olha que a gente achou ele bem na última semana. Mas é um bem que, não enche barriga de ninguém. E aí hoje ele, mais uma vez, vai sendo atrasado nesse processo do Santa Cruz. E eu acho que não só ele. Eu acho que, como eu falei, é Patrick Alain, o Thiago Marques, o próprio Thiago Enes, o Zé Mário, os zagueiros, o goleiro, muita gente sendo atrasada pela má condução do Claudinei Oliveira e, assim, pelo amor de Deus, Fabinho, eu tô com muita dificuldade de entender a contratação, a braçadeira de capitão, a titularidade absoluta e o tempo que ele passa em campo, como ele passou na partida contra o Amazonas e agora nessa partida contra o Guarani. Não existe o tempo que o Fabinho passou em campo nesses jogos do Santa Cruz. Muito bem, né? O Fabinho que ano passado estava no Retrô, né? E caiu com o Retrô na Série C. Enfim. A gente já falou aqui na última live, né, do Santa. É um time muito velho, né? Enfim, é um time cansado, né? Você vê que hoje o Guarani foi melhor porque eu acho que teve umas pernas, né? Assim, teve imposição, né? Se impôs ali para buscar o gol. E aí foi premiado no final do jogo com gol. Né? O Santa não me parece ter essa força de pegar a bola, empurrar o adversário, fazer um gol na marra. Ao menos que seja um adversário muito frágil, né? Acho que o Santa vai ter muitas dificuldades. Vai ter que ser aquele jogo onde a defesa consegue segurar e o ataque acha um gol. Né? Me parece que para o Santa vencer um jogo nessa Série C, sobretudo contra adversários do mesmo nível ou melhor, vai ser assim. Me parece que, enfim, tem pouca margem para evolução. Não tenho certeza se a mudança do técnico vai mudar tanto, né, no Santa Cruz, mas me parece que realmente
o Claudinei não vai conseguir extrair muito não, né, Gabriel? E aí, você acha que ele vai cair essa semana, depois desse resultado, ou vai esperar o jogo da Inter de Limeira? Veja, o perfil do presidente do Santa Cruz tem sido de segurar os treinadores enquanto está todo mundo vendo que a casa está caindo. Foi assim com o Itamachule. O Itamachule foi um caso até terrível, né? Porque o Itamachule começou a intertemporada, né, para a Série D do ano passado, e no meio dela ele foi demitido para a contratação do Marcelo Cabo. Assim, foi uma coisa inacreditável. Esperaram o meio da intertemporada para o Santa Cruz demitir. Foi assim, uma bizarrice. Aí contrata o Marcelo Cabo sobe o time. E aí também, Marcelo Cabo é mantido no momento que a torcida vinha reclamando. Ele é demitido após o jogo contra o Náutico, mas não foi diretamente após o jogo. Ele chegou a dar entrevista coletiva depois do jogo contra o Náutico e colocou ali que estava tudo certo, que não ia ser demitido, que ia se manter, que ia treinar a equipe durante a semana. E aí passou na segunda-feira, acabou ele sendo demitido. E eu acho que pela esse caminho que o Bruno Rodrigues tem mantido, eu acho que vão esperar o jogo contra a Inter de Limeira, o que eu acho bastante temerário, acho perigoso, porque o Santa Cruz juntar 4 derrotas consecutivas, aí a gente vai estar cheirando ali, ou se não começar a entrar na zona de rebaixamento. A Inter de Limeira ganhou, está ganhando, na verdade, nesse momento, por confiança. A única vitória do Santa Cruz é contra o Lanterna Itabaiana. A única vitória do Santa Cruz é contra o Lanterna Itabaiana, que não conseguiu fazer nada contra ninguém. Isso daí começa a dar os sintomas do que acontece nesse time do Santa Cruz com o Claudinei Oliveira. Enfim, eu acho que ele não deveria voltar nem de Campinas. O certo é, ó, deixa o Claudinei lá em São Paulo, volta, busca o treinador. Outra coisa, eu falei sobre as saídas durante a semana. Quem saiu durante a semana e acabou tendo menos repercussão foi o Fábio Cortez, o treinador que era auxiliar da casa, né? E que acabou comandando a equipe na reta final do Campeonato Pernambucano. Fez fim da primeira fase, quartas de final e semifinal, comandando esse time do Santa Cruz. E aí ele vai embora também, ninguém sabe qual foi o contexto que ele saiu, se foi tudo tranquilo, mas ele saiu, então nem auxiliar da casa, quer dizer, o Santa Cruz acabou anunciando já o novo auxiliar da casa, né, acho que o Wilton Bezerra, e na verdade o Santa Cruz tem agora um auxiliar. Mas assim, a gente não pode também ir para a Série C comandado por um auxiliar, né? Precisa de um técnico urgente. E não tem jeito, não tem jeito. A gente viu, ó, vê a situação do Botafogo, foi campeão, você está acompanhando de perto, foi campeão, mas já estava dando sinais que não ia dar muito certo com o Lisca. Esperou os resultados de campo não virem, mas foram rápidos. Os resultados pararam de acontecer dentro de campo. O Botafogo demitiu o Lisca e rapidamente trouxe o atual campeão da Série C. E aí, meu amigo, a perspectiva já muda, independente assim da qualidade, a gente não vai aqui dizer que o Marcelo Fernandes é o melhor técnico do mundo, o gênio tático. Não chega a ser isso. Mas é o atual campeão da Série C, né? Dá muito mais animação do que você ver o que o Claudinei fez ano passado nessa mesma Série C com Londrina, ou o que ele fez na Série B com a Ferroviária, ou os últimos, sei lá, 5, 6, 7 ou até 10 trabalhos aí do Claudinei que foram abaixo, bem abaixo do esperado, e que a gente entende no Santa Cruz por que foi tão abaixo esses trabalhos do Claudinei anteriores. Muito bem. Quem que você traria aí que está disponível, Gabriel? Rapaz, eu Não tem não tanta opção, né? Tem o não tem. Zanardi, que saiu do Figueirense, tem o Lisca, que saiu do Botafogo, já foi até especulado no Santa, né? Mas também não tem muita opção, ainda mais essa situação financeira, né? Assim, vai ter que ser Exato. alguém ali meio mercado de Série C, Série D. Quem quer pegar um time com 3 meses de salários atrasados, né? É. Esse é um ponto muito complicado. Assim, tem o Rafael Lacerda, mas eu imagino que seja mais caro e talvez ele não queira voltar para a Série C nesse momento da carreira dele. O meu nome chega a ser um pouco cômico. É Evaristo Pisa. Eu acho que Evaristo Pisa agora ele está no Anápolis, né? Tá no Anápolis, Ele assumiu. Chegou tarde, né? Porque ele assumiu chegou. na semana passada, ganhou lá já o primeiro jogo. Exato. E assim, Aí, é complicado que o cara fala em voz alta, Evaristo Pisa, todo mundo olha para mim e pensa, eu tô pensando pequeno. Mas assim, a Série C anterior à última,
que ele fez com o Botafogo foi excelente. E a última ele deu uma recuperada no rumo do Botafogo na Série C. Eu acho que o Santa Cruz precisa disso, assim, um pouco de arroz com feijão, um pouco de alguém aí que apazigue os ânimos, mas faça um arroz com feijão, assim, bem, não vai inventar demais, não vai botar umas loucuras aí de Renato na lateral, Fabinho para proteger ele e Deus nos acuda. Eu não imagino Evaristo Pisa, pelo que eu acompanhei ele nos últimos anos, ele é um pouco mais pragmático do que o Claudinei demonstrou. Mas assim, não vem, eu acho que o Santa Cruz não tem nem dinheiro para pagar uma multa dele na Anápolis hoje. Inclusive, ele chegou ganhando, né? O Anápolis vinha mal na competição, o Evaristo chegou, ganhou uma partida. Esse era um nome assim que, dentro do patamar, e novamente, isso aí é uma lista que quem me achar doido por pensar isso, eu aceito, porque esse é um momento desesperador do Santa Cruz. E como a falta de nomes, eu prefiro contar aí com alguém que esteja acostumado com a Série C e que tenha tido últimos trabalhos bem ok's ou até bons nessa Série C, como eu falei, o resgate do Botafogo ano passado e a excelente campanha de primeira fase do mesmo Botafogo no ano anterior. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Vitor Santos fala que a diretoria segue rumo ao seu objetivo, Série D. O Rubens Zanin fala: o Santa perdeu e incorporou o esporte e tomou gol no fim. O Paulo José fala que o time do Santa Cruz não está chutando a gol. O time tem que chutar a bola no gol para ver se faz o gol, meu amigo. E o Edmicídio fala que o treinador ideal para o Santa é o Alex. Que tá na Série B, né? Não vai vir. Exato, tá na Série Santa, B, não né? vai Então, vir. difícil. Bom, tem um campinho, mas antes tem recado do Vini Júnior e da Bet Nacional para você. Apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. O autocontrole é como o jardim. É bom cultivá-lo todos os dias. Quem aposta precisa ter controle. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional dá para definir um valor máximo para jogar e limitar seus gastos. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Muito bem, tá aí recado do Vini Júnior e da Bet Nacional, né? Jogo responsável, equilíbrio. Aí lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento. Bom, o Marcos Veloso fala técnico do Central. Quem é um técnico do Central? Rapaz, agora eu não lembro não. Acho que é o Leandro Senna. Ano passado era o Leandro Senna. O outro Realmente. apareceu um torcedor do Anápolis aí dizendo que Evaristo vai ficar 10 anos. O povo animou com o Evaristo lá. Talvez 10 rodadas, né? É mais fácil 10 rodadas do que 10 anos. Viu? Mas assim, eu acho que o cara... Eu não sei se o Evaristo... Eu acho que ele trocaria, viu? Ele... Se pagar a multa, ele vem. Eu acho que ele não tem muito apego, não. A clube, não. Enfim, não sei, né? Acho que ele é um técnico que... Pra quem não sabe, o Evaristo Pisa era o técnico onde o Carpini começou como auxiliar, né? E o Carpini decolou na carreira e o Pisa não consegue nem treinar na Série B, né? Assim, verdade. É um negócio até curioso, né? Então eu acho que é um técnico que quer, ele me parece um cara que quer subir, assim, na carreira. E um bom trabalho no Santa Cruz, se ele conseguir, né? Então, projeta vale muito mais do que um bom trabalho no Anápolis, por exemplo, né? Então, o problema é o Santa pagar a multa, né? Acho que esse é o grande problema. Fazer ele fazer essa troca, né? Porque ele já saiu de clubes para outros, assim. Ele saiu foi da Portuguesa para o Retrô, né? Assim, tava ali com 4 jogos, ele saiu. Então, quando ele veio pro Botafogo, quando ele veio pro Botafogo em 2024, ele tava ali na Luverdense, ele saiu também, enfim, para vir pro Botafogo, ele sai, assim, levando ele, pagando a multa, liberando, né? Conseguindo que o clube libere, ele viria. Sim, não deve ser uma multa muito cara, interessante. Né? Hã? Não deve ser uma multa muito cara, a do Claudinei. Imagino que não. Enfim, o problema é que o Pisa só dá meio certo no Botafogo, né? Os bons trabalhos dele é no Botafogo. Ele passou no Santa Cruz. Tu lembra dessa passagem dele no Santa Cruz? Foi, eu acho que 1 ou 2 jogos que ele fez
Assim, era o desespero do Santa Cruz contratar o Pisa, ele não fez o que precisava nesses jogos, nesses poucos jogos, acho que 3 jogos, e aí tem uma parte da torcida assim que ele passou e não deu certo. Pô, 3 jogos e não deu certo, eu sou reticente a isso. Mas eu, assim, eu vi, né? Eu lembro, assim, nos últimos anos, uns trabalhos ok com o Botafogo. Acho que é o Botafogo. Os trabalhos bons do Pisa nos últimos anos é Botafogo. Esse ano no Campinense, né? Ele foi semifinalista do Isso, estadual, verdade, devolveu o pronto. calendário, enfim, foi um outro. Até assim, ele foi bem na Luverdense. Em estadual, ele foi bem na Luverdense, ele colocou a Luverdense de novo tendo calendário, e esse ano no Campinense. Mas a nível nacional, né? Os trabalhos ali minimamente aceitáveis foram no Botafogo. Esse é o problema, né? Que em outros clubes, a nível nacional, ele nunca conseguiu ter boas passagens. Teve um ano no Manaus que ele até jogou quadrangular, mas não subiu, mas assim, muito pouco, né? Ele Exato. não tem realmente, nos últimos anos aí, bons trabalhos em campeonatos brasileiros, sobretudo fora do Botafogo. Bom, deixa seu like aqui, tá? Quem tá por aí, se inscreve no canal. Inclusive, ultrapassamos a marca dos 140 mil inscritos. Valeu demais aí pela sua audiência e compartilha até esse conteúdo aí com parentes e amigos. E não esquece de ativar as notificações para cada novo conteúdo aqui do 45 minutos. Bom, vamos pro campinho, Gabriel? Vamos nessa. Começar pelo Thiago Coelho, né? Se Vamos lá. abandonou no lance ali, né? Mas não teve Pô, culpa no gol. não teve culpa no gol e assim, vai o razoável de goleiro, tranquilo assim, não, o próprio Guarani também teve muitas dificuldades de agredir o gol do Thiago Coelho, né? Então, sim, o razoável tá de bom tamanho para ele, uns sustinhos ou outro, mas claramente mais experiente e menos nervoso do que o Gabriel demonstrou ser antes do Coelho assumir essa posição. Muito bem. E a nova zaga com Edson e Eurico? Foi a única boa notícia dessa partida. Assim, gostei principalmente da partida do Edson. Edson foi muito bem na bola aérea, apesar do gol sofrido do Santa Cruz ter sido justamente na bola aérea, mas as tentativas do Guarani acabavam sendo, muitas vezes, sendo cortadas aí pelo Edson, que parece ser um zagueiro mais alto que o Eurico, né? O Eurico não é tão alto assim, que apareceu também bem. Dessa forma, acho que vai um razoável para os dois também, ali o amarelo para o Edson e amarelo para o Eurico. Não dá para ir nem para uma boa partida, porque, enfim, né, sofreu o gol no final acho que tem que ser punido, também tem responsabilidade da zaga, apesar de não ter sido o jogo aí, tipo, ter salvo alguns lances, eu acho que não dá para nada além do razoável para esses dois zagueiros que, enfim, deram bons sinais, principalmente o Edson, que entra no lugar do William Alves, que vinha falhando demais, que vinha sendo o zagueiro mais perigoso do Santa Cruz, no caso, para o próprio Santa. Bom, tivemos mudança também na lateral, né? O Thiago Enes no lugar do Israel, que deixou o clube. E aí? Foi melhor do que vinha sendo o Israel ou 6 por meia dúzia? Veja, ele foi melhor por inércia, porque o Israel vinha muito mal. Qualquer coisa que o Thiago Enes praticasse do seu futebol dele normal, já seria melhor do que o Israel. E ele foi melhor que o Israel. Só que assim, é muito nota 5 assim, é o nota 5 de série C mesmo, assim, tá sempre ali numa medida, não vai, dificilmente ele vai ter os jogos muito ruins, mas também, assim, eu não tô esperando uma partida boa, uma partida de assistências ou nada do tipo do Thiago Enes. Então, nesse sentido, vai outro amarelo, assim, vai parecer que tem alguma coisa aí no Santa Cruz, mas acho que os amarelos vão começar a parar por aí na situação do Thiago Enes, que para mim é isso, razoável a partida do lateral que foi titular e saiu, ainda teve isso, né? Saiu lesionado no primeiro tempo. Muito bem, é isso, né? Já teve esse problema aí, né? O jogador vinha jogando pouco, né? Acabou sentindo aí o jogo e acabou sentindo. Bom, o Zé Mário na esquerda. Zé Mário, pior partida dele, olha que ele já tinha ido mal na última partida, muito mal, vai o vermelho aí pro Zé Mário. Muitos erros de passe, dificuldades de cruzamentos, de acertar. Ele até acertou uma bola aérea ou outra, mas assim, muito pouco, muito pouco. Dificuldade dele dialogar tanto com os meio-campistas quanto com o Everaldo.
O Everaldo chegou ali, era para a gente ter um diálogo entre Zé Mário e Everaldo, nenhum momento isso aconteceu. É difícil hoje a partida do Zé Mário, em alguns momentos andando em campo, tendo dificuldades, sofrendo um calor ali do lado dele. Difícil a partida aí do Zé Mário, para mim, muito mal. Muito bem. Partindo para o meio de campo, né? Fabinho e Silva ali, dupla de volantes. Vamos lá, aí começa, né? O show de horror. Apesar do Silva, eu ter visto algumas qualidades dele na capacidade de agredir, né? De ser o cara pegador do meio-campo. Eu sei que a torcida está muito irritada com ele, até porque ele não tem boa capacidade, ele não faz um passe para frente. Ele, quando consegue tomar uma bola, é o passe do lado. E a gente já tinha o Balotelli fazendo isso. E ele não conseguiu nem parecer melhor que o Balotelli. Isso aí preocupa, mas ainda assim, como eu disse, eu consigo enxergar algumas coisas boas do Silva, mas no geral ele fez uma partida ruim. Vai para o laranja porque eu quero diferenciar a partida do Silva da partida do Fabinho. Ele vai para o ruim, para o laranja. Eu acho que pode tentar mais jogos dele, mas me preocupa mesmo é o Fabinho titular, e o pior, Fabinho titular por tanto tempo, ficar tanto tempo em campo como ele fez hoje, uma partida muito ruim, dificuldades tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Ele tentava ali cobrir tanto o Thiago Enes no primeiro tempo quanto o Renato no segundo, e como eu falei aí, no segundo tempo foi um Deus nos acudas quando era o lado direito aí, Renato e Fabinho. Difícil demais. Então, o Fabinho vai para o muito mal. Não gostei da partida, sempre atrasado, dificuldades. Quando ele dava um carrinho, não chegava em ninguém. Ele nem para fazer falta. O primeiro tempo do Santa Cruz, você vê a quantidade de faltas que o Guarani fez, quanto a quantidade. O Santa Cruz saiu do primeiro tempo com 4 faltas cometidas. O Guarani, acho que cometeu para mais de 10. Assim, veja, é bom ressaltar, né? O time do Guarani bateu legal na partida de hoje, mas o Santa Cruz nem isso conseguiu fazer. E um dos motivos do Santa Cruz não conseguir bater em ninguém era Fabinho, porque Fabinho estava sempre atrasado no lance, nem para conseguir dar uma porrada ele acabou servindo. Pois é, né? Cara, volante com quase 40 anos acho que é uma temeridade. O cara teria que ser muito acima e acho que fica muito vulnerável. O time do Santa a gente já falou aqui, né? A gente vai nem entrar de novo nesse assunto, mas é um time que tem muitos jogadores já com idade avançada em várias posições, né? Você tem um volante ali, pô. E o Silva também nem é tão novo, né? O Silva tem uns 30 anos. O Balotelli tinha mais vigor, né? Que saiu, Muito enfim. mais. Então, se você Balotelli trocar o Balotelli Favela, pelo Fabinho, assim, você perde muito, né? não, o grande ponto do Balotelli e o Favela, que era ressaltado por todo mundo na comissão, era a intensidade deles, né? Que eles batiam, que eles corriam o tempo todo. A torcida, não, enfim, não quer ver nenhum dos dois. O Balotelli foi embora, o Favela continuou, mas também está queimado com a torcida. E aí, quando você tem o Fabinho, meu amigo, vai começar a sentir falta, tanto do Favela quanto do Balotelli. Muito bem. Perguntaram aqui se o Souza pergunta, não, o Claudinei ainda não caiu, pelo menos nesse momento, né? Não, Sábado, 8h20 da noite, ainda não foi demitido. A gente tava aqui especulando caso ele caia, né? Que me parece aí uma questão de tempo, né? A gente tava especulando aí possíveis nomes. Patrick Alan. Patrick Alan, como eu falei, é o jogador mais divisivo dessa partida de hoje no Santa Cruz. Eu achei que no primeiro tempo era o jogador que mais demonstrou qualidade com a bola no pé. Ele achou um bom passe para o Ronald, que fez uma investida na direita, fez o cruzamento, o Thiago Marques não estava na área. Ele tentou alguns passes para o Everaldo, para o próprio Thiago Marques, que aí ele não tem velocidade, e quando ele tenta impor alguma velocidade, geralmente está impedido. É incrível essa capacidade, mas ele é muito vagalume, ele é muito. E assim, para não também não exaltar assim, porque vai todo mundo muito mal, vai um laranja para o Patrick Alan, mas ressaltando assim, é um laranja que eu vejo o Patrick Alan de hoje melhor do que as partidas que o Regis fez, assim, tranquilo. Não, aí eu não tenho pudor nenhum de dizer. Patrick Alan jogou hoje mais do que Regis jogou. Todas as partidas que ele fez com a camisa do Santa Cruz, para mim ele não pode sair desse time titular hoje não. Para mim, Patrick Alan é o cara que está acertando e principalmente tem mais capacidade física, tem mais fôlego para aguentar uma partida do que o Regis. Bom, partindo aí para o ataque, Ronald na direita e o Everaldo na esquerda.
Vamos lá, o Ronald começa a sentir pena do jogador, assim, pô, como dá pena o Ronald que corre, que tenta ajudar aí a defesa, que tenta chegar na linha de fundo, ou tenta partir, cortar para dentro e achar um passe ali para o Patrick Alain, para o próprio Thiago Marques. Ele tenta de tudo um pouco, mas nada acontece porque o time é mal treinado. E acho que um dos principais prejudicados desse time mal treinado vem sendo o Ronald. Ele que foi a esperança da gente depois daquele jogo contra o Itabaiana, fez partidas ruins seguidamente, e aí acaba que na partida de hoje, apesar dele ter alguns lampejos, não dá para a gente dizer nem que foi razoável. Para mim, é uma partida ruim do Ronald. O Everaldo, né? O Everaldo, esse também é complicado. Ele também demonstra que tem qualidade técnica, mas muito, muito abaixo fisicamente, assim. Uma coisa que eu gostei, e assim, eu gostei porque ele ajudou na marcação, né? Ele, em alguns momentos, parecia que ele tomava mais bola do que o Zé Mário, pô. Assim, eu fiquei incrédulo. Eu falei, pô, como é que pode? Pô, o cara tá sem jogar tanto tempo e ele consegue ajudar nesse sentido, mas assim, não ajudou, não chutou. Sofreu muito com a marcação do Guarani. O Guarani bateu legal no Everaldo, tá? O Everaldo apanhou na partida de hoje, mas além de apanhar, acho que ele não fez muito, não. Acho que Everaldo também vai para a partida ruim, vai laranja para Everaldo. E o Thiago Marques teve a chance do jogo, né? Nos pés, desperdiçou. Partida de Quirino. A partida do Thiago Marques hoje de Quirino, muito mal, muito mal. A única chance que teve, ele perdeu de forma bizonha, assim, de um jeito maluco. Ele teve até um lance, acho que teve um lance no segundo tempo que ele também chega atrasado, no melhor estilo Quirino, no cruzamento ali que veio da direita. Assim, muito mal, muito mal. Tem dificuldade de lutar, tem dificuldade de ganhar uma bola de cabeça. Quando a bola vem pelo alto, ele não tá ganhando do meio campo. Ele não tem ajudado. O jogador tão alto se esconde tanto nos cruzamentos da área do Santa Cruz. Não existe. Ele é o jogador mais alto desse time, obviamente atrás do goleiro. Mas assim, passou o goleiro, o Thiago Marques é o mais alto. Santa Cruz cruza na área, nada acontece com o Thiago Marques, nada acontece, tá muito mal, tá muito mal. Para mim, tá na hora de, inclusive, sair desse time titular. Não tenho enxergado aí uma solução com o Thiago Marques. Para mim, como eu falei, partida de Quirino, o Quirino dos piores momentos. A gente fala, o Quirino pelo menos luta. Eu não vejo nem essa luta no Thiago Marques. Eu não vejo nem essa luta, assim, é complicado. O Quirino demonstra uma fisicalidade, e aí todo mundo fica achando que isso é uma defesa ao Quirino. Não, para mim o Santa Cruz nesse momento não tem centroavante. E quando você não tem centroavante, aí todo mundo tenta se pegar, pelo menos na Quirino, pelo menos na Thiago Marques, pelo menos na Heron. Vai nessa, enfim, a gente não tem centroavante nenhum. E por isso, para mim, Thiago Marques fez essa partida tão ruim como ele fez hoje. Muito bem. Time titular avaliado. Vamos para o banco, Gabriel. Vemos Renato, Favela, Vitinho, Heron e Marquinhos. Todas as substituições do Claudinei Oliveira assim, me irritaram. Assim, toda vez que eu vi alguém que ia entrar e quando eu via quem ia sair, eu começava a reclamar vendo na TV. Eu falei, não é possível. Pô, eu tô vendo uma coisa e o técnico tá assistindo outra. Não é possível, não é possível. E aí, nesse sentido, começa pelo Renato. O que é que o Renato tá fazendo na lateral direita? Pelo amor de Deus, assim, como eu falei, pô, o cara não tá aí, ó, 10 anos que não joga de lateral direito. Não sei quantos anos que ele tem dificuldades de se manter como atacante, porque tem muitos problemas físicos. Então, se ele não tá indo bem no próprio Santa como atacante, por que que ele vai ser minimamente razoável no ataque? Na única bola que ele apareceu jogando ofensivamente, ele fez a escolha errada. Então vai muito mal para a partida do Renato. Assim, dos que entraram, para mim, ele foi o pior. O Pedro Favela, para mim, vai numa partida ruim, não conseguiu resolver o problema do meio campo. E, veja, o problema foi ele entrar no lugar do Silva. Talvez o Silva tenha sido alguma coisa física, porque entre o Fabinho e o Silva, eu teria tirado o Fabinho antes. Mas como aí o Favela entrou no lugar do Silva, vai uma partida ruim, não conseguiu resolver o problema do Santa Cruz, que é ter alguém nesse meio campo inteiro que consiga dar um bom passe. Heron e Marquinhos, para mim, pode ficar sem nota. Assim, eles até jogaram um tempo
até razoável, mas assim, pouco conseguiram colaborar. Santa Cruz não teve organização, não teve capacidade, não teve nada. Então, sem nota, até para ficar tranquilo assim para eles, eu acho que não podem ser avaliados por entrar numa bagunça como é entrar no time treinado pelo Claudinei Oliveira. E agora o Claudinei. Ah, não, tem o Vitinho, né? Avaliou o Vitinho? Perdão, o Vitinho, eu tinha esquecido do Vitinho, sumido, assim, entrou, tenta, na partida anterior ele inclusive entrou melhor do que na partida de hoje, na anterior ele pelo menos deu um chute a gol, hoje nem isso o Vitinho conseguiu fazer, assim, que vale a menção, para mim, partida ruim do Vitinho, tem que melhorar, eu acho que esse jogador tem muito a evoluir, pode ser importante na temporada, mas é um jogador em formação e me preocupa o Santa Cruz ter Vitinho aí como opção na camisa 10. Semana passada ele entrou no lugar do Regis, hoje no Patrick Alain. Acho que dá para o Santa Cruz arrumar coisa mais segura nesse meio campo aí para substituir jogadores tão experientes como é o Regis e o próprio Patrick Alain. Então vai para o laranja, para o Vitinho aí, partida ruim dele. E o Claudinei? Aí é muito mal, não tem muito o que fazer. A cada partida, como eu falei já algumas vezes durante o programa, o time piora. Essa semana, você vê, ó, Santa Cruz tinha uma semana inteira para trabalhar, e eu olho assim e falo, pô, eu não sei o que é que o Claudinei fez durante essa semana. Ele destreinou o time. O time vai evoluindo rodada a rodada, o time vai perdendo capacidade de aproximação, vai perdendo compactação, vai perdendo tudo que a gente espera de um técnico minimamente capaz de treinar um time na Série C. Hoje eu não vejo, eu tenho dificuldade de ver qual é o time que o Claudinei vai conseguir pegar numa Série C e fazer um trabalho ok, não um trabalho de classificação, não, porque o trabalho dele no Santa Cruz é trabalho de rebaixamento. É um trabalho pífio, muito ruim, e como eu falei, assim, para mim acabou o trabalho dele aqui, mas eu também não tenho essa certeza que ele vai cair por causa do perfil da diretoria do Santa Cruz. Então, desse modo, assim, o vermelho assustador, o vermelho que vem achando que vai ser vermelho de novo na semana que vem. Isso daí é muito triste. Muito bem, então avaliação negativa para o Claudinei. Temos melhor em campo, Gabriel? Nenhum verde, né? Mas dá Não, nenhum para verde. eleger alguém aí como destaque? Ah, não vou eleger ninguém, não dá. Acho que, por mais assim que eu tenha qualquer elogio para fazer para o Edson Miranda e para o Eurico, veja, o Santa Cruz, no fim das contas, acabou levando um gol e, assim, tinha que ser Superman para defender, mas eu preciso que o zagueiro seja o Superman para não deixar nenhuma bola passar. E aí, no fim das contas, a bola passou, então não tem melhor em campo, mesmo que eu não tenha desgostado tanto aí da partida dos zagueiros. Muito bem. O Túlio Pinto fala aqui que o Eurico se salva. Ele fala também que era para o Santa jogar sem 9, mas não temos técnico. E o Marcos Veloso fala que não dá para o Fabinho, para o Quirino, para o Renato e também para o Patrick Alain. Vai ter jogador, né? Se mandar todo mundo embora, vai Exatamente. ficar difícil. Bom, é isso, tá? Raio-X da Série C. Se Fred Figueroa pisar os slides, teremos nesta semana, tá? Então, fique ligado aí, ative as notificações, porque vamos... certamente a gente vai ter, tá? Essa semana vai estar mais tranquilo, então anota aí na sua agenda, início da semana, entre terça ou quarta-feira, teremos aí um balanço das últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro e, claro, detalhando ainda mais a situação do Santa Cruz. É isso, Gabriel. Valeu. Grande abraço para você. Valeu demais, Fábio. Boa noite aí para Atos, que está aqui. Inclusive, aproveitar que Atos está aqui na minha frente para dizer, ó, você e Fred Figueroa foram dois canalhas com o Arthur no último raio-x da Série B, vou falando de Quirino, porque é você e o próprio Fred que elogiaram Quirino e botaram para cima de Arthur. Eu fiquei, meu amigo, que sacanagem. Foi Fred. Eu nem lembro de ter falado de Quirino. Foi Fred, foi isso. Agora, vem cá, antes de tu sair, Biel, deixa eu fazer uma pergunta a tu. Eu tava assistindo o jogo do Náutico, né? Então já pegou boa parte. Não vi nada do jogo do Santa. Mas aí em algum momento eu tava fazendo já o Timbucast e eu abri ali o app de gols. Já era 35 do segundo tempo. O Santa Cruz tinha dado um chute no gol. Acho que Patrick Alain deu um chute.
Patrick Alain, em algum momento, deu um chute, eu acho que não chegou a ir para o gol, né? Acho que deve ter sido aquele chute de Matheus Melo, o chute forte para fora. Pronto. Meu Acho amigo. que E o foi nosso o querido máximo. Claudinei, Ah, cai? Veja, uma hora ele vai cair, mas eu acho que vai ser só contra a Inter de Limeira. A avaliação dele foi essa, né? É o vermelho assustador, porque a gente sabe que vai ter vermelho para ele semana que vem de novo. Engraçado é que os dois times estavam jogando no interior de São Paulo, 3 horas de diferença. Viu? Inclusive tinha amigos, tinha primos, um no jogo do Santos, outro no jogo do Náutico. Dá para se encontrar aí e tomar uma hoje de noite aí pelo interior de São Paulo. Manda encontrar Arthur, que Arthur tá lá, deve estar de cabeça inchada. Inclusive, Arthur encontrou 2 amigos meus, Gêmeos Tricolores, mandaram foto. Mandar um abraço aí para Arthur e para os Gêmeos Tricolores. Coitado do meu amigo Arthur. Já sofre com Atos e com Fred. Aí também sofre com Santa Cruz. Tá difícil a vida dele. Valeu, galera. Abraço aí para todo mundo. Abraço. Boa, valeu, Gabriel. Bom, vamos subir agora para a Série B, né? Falamos da Série C, vamos agora para a Série B, mas ainda falando do futebol pernambucano, porque o Náutico mantém sua boa campanha jogando fora de casa, em Ribeirão Preto, 1-1 com o Botafogo, né? Vitor Andrade, mais uma vez, sendo decisivo, né? Pro lado do Timbu, né? Ponto importante aí jogando fora de casa, o Náutico que já havia vencido o Atlético, né, no meio de semana e agora consegue... no meio de semana não, né? Na segunda-feira, né? E agora, nesse sábado, empata aí com o Botafogo. Boa campanha, né? O Náutico é o segundo melhor mandante dessa Série C, visitante no caso, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. Já em casa a campanha é só de 1 vitória e 2 derrotas. Atuzildo, boa noite para você. Vamos nessa aí falar do Náutico. 4 pontos em 6. A missão fora de casa foi cumprida. Dá para dizer isso? Boa noite, Fábio. Boa noite para Márcio, que está aí nos trabalhos técnicos. Para quem está acompanhando a gente. É isso, Fábio. 4 pontos, uma saída para jogar 2 jogos fora. Com um ambiente um pouco conturbado, né? Depois do 3-0 em casa. Apesar de ter um contexto, mas a turma... 3-0 a turma não quer saber muito de contexto, não, né? O 3-0 é forte demais. Mas o Náutico foi para 2 jogos fora e conseguiu fazer 4 pontos, né? E esse ponto é o famoso pontinho de Série B, sabe? Aquele pontinho gostoso ali de Série B que faz você entrar numa espécie de estabilidade que para o Náutico era algo que estava precisando, sabe? O Náutico só tinha tido vitórias e derrotas até então, né? Tinha disputado 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas. Agora é o primeiro empate. E por incrível que pareça, apesar de que empate não é algo que ninguém quer, a turma quer vitória, mas o Náutico estava precisando de um empatezinho e o empate de hoje caiu como uma luva, sabe? Até para poder não ficar vivendo essa montanha russa sempre. Eu até brinquei, Fábio, dizendo que o Náutico estava vivendo uma eterna música do ABBA. The winner take all. O vencedor leva tudo. Então, o Náutico vencia os jogos, o torcedor ficava, obviamente, contente com a vitória, mas quando o Náutico perdia, era sempre uma reação assim muito pesada em torno da derrota, questionando algumas situações, remetendo ao fracasso na final do Pernambucano, questionando o treinador. Então eu acho que esse empate, tanto o clube precisava, como a torcida também precisava para poder entender que a Série B chegou. Acho que, por incrível que pareça, para entrar na Série B, eu não estava precisando de um empate. Esse empate faz o Náutico entrar de fato na Série B e o próximo jogo é um jogo bem acessível, né, contra o América em casa. Acho que o Náutico está em um bom momento no campeonato, Fábio. Resta agora fazer o fator casa prevalecer, né? Porque só 3 de 9 em casa, né? Fora a campanha é boa. Até quando perdeu, jogou bem, né? Aquele jogo contra o Ceará. Fora de casa, o Náutico tá fazendo uma boa campanha na Série B. Falta aí realmente pontuar mais em casa. A gente vai falar mais do Timbu, mas antes um recado da nossa parceira aqui, tá? A Carrilho, que tá com o Feirão Sem Igual, tá? A Carrilho é uma construtora pernambucana com mais de 50 anos no mercado e tá rolando o Feirão Sem Igual, que é a oportunidade que você esperava para escolher um carrilho para chamar de seu, tá? Sem entrada, sem despesas com documentação, sem burocracia, sem dor de cabeça, sem perder tempo.
é a hora de você dar adeus ao aluguel, tá? São empreendimentos nas melhores localizações da região metropolitana do Recife, Paulista, Caxangá, Imbiribeira. Tem apartamentos com 2 quartos, suíte, varanda, área de lazer, praticidade e segurança aí para você viver momentos incríveis com a família e com os amigos, tá? Entra no site feirãosemigual.com.br ou no QR Code aí, você pode ir direto na central de vendas, vai ter alguém aí para te atender e trazer mais informações sobre os empreendimentos aí da Carrilho e com empreendimentos dentro da faixa, né, das faixas lá do Minha Casa Minha Vida, facilitando ainda mais, né, a possibilidade de você sair do aluguel. Então vai lá, feirãosemigual.com.br ou então no 81-3231-1703, né, o número que está na tela aí, você pode ir na central de vendas ou direto aí, não quer anotar nem nada, já coloca aí o QR Code aí, o celular no QR Code que você já vai ser direcionado, tá certo? Carrilho é uma das apoiadoras aqui do 45 minutos. Bom, vamos falar do jogo, meu caro Atos Hildo, né? Porque Antes do jogo, Fábio, só registrar que não só apoiadora do 45, apoiadora do Timcast, apoiadora do Beberibe 1285, que cobre o Santa Cruz, da TV Jornal no YouTube também. É a primeira das grandes empresas, né, que olha para a mídia alternativa, né? Então, veja o respeito que está tendo, por exemplo, da audiência. Você que está aqui na audiência com a gente, que a gente consegue colocar esse conteúdo para vocês, é graças a empresas como a Carrilho, né, que aposta na mídia alternativa, e eu espero que esse olhar, mais empresas, né, comecem a olhar para a mídia alternativa, porque o consumidor está procurando as mídias alternativas, né? Então, eu acho que aqui os grandes negócios estão acontecendo por aqui. Boa. É isso, né? A Carrilho aqui apoiando os projetos do Nordeste, né? Os projetos de Pernambuco, aí a mídia independente. Bom, vamos lá, né? Vamos falar do jogo, Atos. A escalação do Náutico foi praticamente a mesma, né, em relação ao último jogo, uma mudança só na zaga e um primeiro tempo ruim, né? O Náutico pouco criou, pareceu ali sem muita força ofensiva. Quero sua opinião sobre a escalação, se já era para o Vitor Andrade ter ganho uma posição no time titular, ou é melhor ele guardado no banco, ele entrando no segundo tempo funciona mais, enfim. Gostou da escalação do Hélio? Fábio, o Náutico teve uma mudança forçada, né? Matheus Silva, ele machucou, não estava disponível para esse jogo. Quando saiu a escalação, que eu não vi o nome de Matheus Silva, eu achei que ele tinha sido sacado mesmo do time, tá? Porque Matheus Silva não vem jogando bem, é uma das peças mais questionáveis, apesar de ter outras, mas Matheus Silva talvez seja que o torcedor mais enxergue necessário de uma mudança, porque mais do que uma fase ruim, tem a questão a característica dele parece não casar muito com esse time do Náutico, parece que esse time do Náutico pede mais zagueiros velozes, né, para poder conseguir ter uma capacidade de recomposição maior. E no segundo tempo do jogo do Atlético, Matheus Silva já tinha saído da partida e o Náutico tinha composto a zaga com Betão e com Igor Fernandes, né? Nesse momento entrou o Yuri para a lateral esquerda e o miolo de zaga ficou com esses dois, o que tornou o Náutico uma zaga veloz, e o Náutico não sofreu muito ali sustos na reta final da partida, principalmente depois que abriu o placar. E tinha essa expectativa de, quem sabe, Betão e Igor Fernandes na zaga, não aconteceu. Mesmo com o Matheus Silva não estando à disposição, ele entra com o Wanderson, né, um jogador também que é muito questionado, e prefere manter o Igor Fernandes jogando de lateral esquerdo. Tem uma situação, Fábio, que ele demonstra estar muito resistente, que é a questão de Betão jogar pela direita, sabe? Betão, apesar de destro, é um jogador que a carreira toda dele jogou pela esquerda. Inclusive, em uma entrevista, Hélio disse que o jogador ia jogar pela esquerda. O jogador que sempre jogou pela esquerda ia jogar pela esquerda. Faz sentido, tá? Agora, numa questão de necessidade, aonde a outra peça não consegue desempenhar e, pelo contrário, por muitas vezes prejudica o Náutico, eu acho que também não é um crime você pegar um jogador destro e colocar ele para jogar na direita, mesmo que ele tenha jogado a carreira pela esquerda. O pé bom dele não deixa de ser o destro, tá? Uma coisa é você forçar um canhoto a jogar na direita. Isso aí não existe. O futebol não acontece
de jogar um canhoto na direita. 2 canhotos não costumam jogar no mesmo time. Mas um destro jogar no seu lado é algo que não pode ser um tabu. Ainda mais o Náutico precisando que uma mudança dessa aconteça. Não aconteceu nesse jogo, tá? Ele entrou com o Wanderson, fez a zaga junto com o Betão no lado esquerdo e manteve o Igor Fernandes na lateral. O resto do time é o que se esperava, né? Com o Enderson na cabeça de área, o Luiz Felipe, o Dodô no meio campo e o ataque sendo formado por Vinícius, Derek e Júnior Todinho. Então a escalação não tinha muito o que mudar, Fábio. Mesmo com jogadores jogando muito mal recentemente, como o Matheus Ribeiro, como o Todinho, existem argumentos que dá para defender, não eternamente, mas pelo menos para esse jogo, a insistência neles. Até porque o Náutico não tem tantas opções no banco não, tá? Quem vai substituir esses jogadores não são jogadores que são alguma espécie de unanimidade. Então, a grosso modo, tirando essa questão do Wanderson, eu acho que Hélio dos Anjos entrou com o time certo. Muito bem, sobre o jogo, né? Um primeiro tempo onde o Botafogo teve volume, né? Teve mais chances, né? Começou uma cabeçada ali, uma bela defesa, né? Do Muriel logo nos primeiros minutos. E o Náutico com dificuldade de criar, Atuzildo. Qual foi o maior problema do Náutico nesse primeiro tempo? Acho que não finalizou nenhuma vez, né? Salvo engano. No gol, não lembro. Eu também não lembro, tá? Parece que teve uma. Não lembro qual, mas eu acho que na estatística eu cheguei a olhar. O Náutico teve um no primeiro tempo e teve 14 no segundo tempo. Sendo 6 só de Vitor Andrade. Não foi uma boa atuação do Náutico no primeiro tempo, tá? O Botafogo, ele veio com uma ideia tática. O jogo foi muito tático, principalmente nesse primeiro tempo, Fábio. O Botafogo sabe que o Náutico é um time que tem muita posse de bola, é o segundo time com mais posse de bola. O primeiro é o América Mineiro, tá? Que é o próximo adversário do Náutico. Então, o que é que o Botafogo pensou em fazer nessa partida? Vamos fazer uma marcação-pressão para que eles tenham dificuldade nessa saída de bola, porque eles vão tentar enfrentar a saída de bola, eles vão tentar enfrentar a marcação-pressão do time do Botafogo, e de fato isso aconteceu, porque muitos times, ao se ver pressionado, Fábio, procuram um antídoto óbvio de quebrar a bola atrás da zaga. Então você, o famoso chutão, né, entenda como quiser, mas é algo que às vezes é muito eficaz, tá? O adversário se projeta toda à frente, a marcação-pressão, e você dá aquela quebrada ali na costa da zaga. Se você tiver atacantes que briguem bem, atacantes velozes, você pode surpreender o time que se propõe a fazer essa marcação-pressão. Mas não é o caso do Náutico, tá? O Náutico gosta de tentar enfrentar mesmo a marcação-pressão na saída de bola, só que essa não é uma das melhores características do Náutico. O Náutico tem dificuldade para conseguir sair tocando essa bola. E o Náutico demonstrou essa dificuldade, tá? O time do Botafogo foi muito eficaz nisso. Então, nessa parte tática do choque dos dois times, eu acho que o Botafogo teve uma competência muito grande. Eu nem acho que o Botafogo fez uma grande partida no contexto geral, no primeiro tempo. Mas, para mim, ele foi muito eficaz em não deixar o Náutico jogar. Em entender da forma que o Náutico joga e trazer alguns antídotos para esse modelo de jogo do Náutico. Acho que foi muito eficaz nisso. Realmente o Náutico não conseguiu produzir. O Náutico tinha dificuldade na saída de bola. Quando conseguia chegar no campo do adversário, o Náutico um pouco lento nas tomadas de decisões. Alguns jogadores tecnicamente abaixo, tá? O Vinícius, por exemplo, abaixo, que é uma força ali pelo lado esquerdo do Náutico. O Matheus Ribeiro mal também no apoio pelo lado direito, porque muitas vezes ele ficava um pouco até com certo espaço, né? Porque o Náutico provocou muito esse jogo pelo lado esquerdo no primeiro tempo, mas nas vezes que o Náutico tentava virar esse jogo para o Matheus Ribeiro, ele falhava até nos gestos simples, técnicos, assim, como dominar uma virada de jogo. Eu falo isso porque ele errou 2 ou 3 jogadas dessa. A bola era virada, boas bolas, tá? Boas viradas de jogo, e o Matheus Ribeiro ou deixava a bola passar pela linha lateral, ou não dominava bem. Teve um até que ele dominou para o adversário, teve que dar um contra-ataque, acabou dando um contra-ataque para o time do Botafogo. Então, você vai somando isso, a eficácia do adversário em fazer um jogo que atrapalhava o Náutico com dificuldade na saída de bola,
e jogadores individualmente muito mal. Derek também foi um jogador que não conseguiu entrar no jogo. Teve um lance ali no início da partida ainda, que ele acabou quebrando o dedo. Recebeu ali um atendimento que acabou imobilizando ali o dedo da mão dele. Depois da partida, veio a informação de que ele estava jogando um sacrifício porque tinha tido algumas indisposições antes do jogo, não conseguiu se alimentar bem. É um atenuante, mas a partida dele, no geral, foi muito ruim, não só no primeiro tempo, tá? Durante o jogo inteiro. Foi a pior partida de Derek com a camisa do Náutico. Então, quando você soma tudo isso, Fábio, você tem esse desempenho muito ruim do Náutico. Agora, se dá para dar um desconto, eu acho que taticamente o Náutico está sabendo se comportar nas partidas. E é desse comportamento tático, de minimamente estar bem postado em campo, que mesmo não atuando bem, não conseguindo desempenhar uma saída de jogo adequada, mesmo com jogadores individualmente não desempenhando bem, o adversário não conseguiu criar tanta chance de gol assim. Teve essa chance no início da partida, que foi uma bela defesa de Muriel, que foi um lance que houve uma falha ali da saída da defesa do Náutico. Para mim foi Betão que acabou falhando. Ele demora muito para sair, deixando o jogador do Botafogo em condição. Assim, foi uma oportunidade claríssima, tá? O Botafogo cruza essa bola e Muriel faz uma bela defesa, tá? Ali salvando o Náutico ali a 10 minutos do primeiro tempo, essa jogada. Mas mesmo assim, não teve um volume assim de grandes outras jogadas do time do Botafogo até chegar ao gol, tá? Uma bola de escanteio, uma bola aérea, e a bola aérea no jogo de hoje assim foi um calcanhar de Aquiles assim, muito grande no Náutico, porque não só o lance do gol, mas a impressão que eu tive, depois vale até a pena você olhar a estatística, tá? A impressão que eu tive é que toda bola alçada na área, o jogador do Botafogo cabeceava a bola. E em alguns lances, o jogador do Náutico nem subia na bola. É uma fraqueza que eu diria que é coletiva, assim. Ele precisa insistir bastante. Antes do jogo do Atlético, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que tinha dado uma atenção maior à bola aérea, porque ele até trouxe um dado dizendo que o Náutico tinha passado na mão dele, né? Tinha passado não sei quantos jogos, ainda remetendo na Série C, sem tomar gol de bola aérea, e recentemente já tinha tomado 2, e que ele tinha dado um foco nisso durante a semana, porque isso chateia ele e tal. Eu acho que tem que continuar com esse tipo de treinamento, porque o desempenho da bola aérea defensiva do Náutico hoje foi muito ruim, como eu disse. Em alguns lances o Náutico nem consegue subir na bola, deixando o adversário com esse domínio da bola aérea. Então foi num lance de escanteio, uma falha assim, muito grande do primeiro homem que fica na primeira trave, o Derek, nesse caso, deixa o jogador do Botafogo subir sozinho, cabeceia a bola. Existe uma visão que diz que Muriel não podia fazer nada. Eu discordo um pouco, eu acho que daria para defender. Seria uma defesaça, tá? Mas eu acho que é uma bola defensável. Não chamaria de falha, longe de mim, mas eu acho que daria para fazer essa defesa. E o Náutico toma ali o primeiro gol da partida. E logo em seguida, é algo que me incomoda no Náutico, Fábio, que parece que o Náutico só acorda para a partida quando toma o gol. Porque o desespero do Náutico para tentar um empate na reta final desse primeiro tempo, o gol saiu ali aos 40 do segundo tempo, do primeiro tempo, mais ou menos. O Náutico já bota um monte de jogadores para o ataque de forma desordenada, assim, tentando meio que no ímpeto de dar um contragolpe, tentar um empate. E isso deixa o Náutico, às vezes, vulnerável. Tanto é que o time do Botafogo consegue logo em seguida uma boa jogada com uma finalização dentro da área. O jogador acabou finalizando mal. O mesmo jogador que fez o gol, tá, o Morelli. E isso expõe um defeito do Náutico de que, olha, tem que ter um certo controle do jogo. Tomou o gol, tem que saber assimilar o golpe, sabe? Dizer, entender, olha, temos ainda toda uma partida pela frente que não pode fazer como aconteceu contra a Ponte Preta. Na hora que toma um gol, coloca o jogo inteiro a perder. Ainda tinha todo o segundo tempo, então acho que vale destacar esse ponto. E aí, para a segunda etapa, o Náutico já faz algumas mudanças já no intervalo, tá? E essas mudanças assim, foram fundamentais assim, para a melhora do Náutico. Tanto é que os dois que entram vão ser dois atores do gol do empate.
o Vitor Andrade e o Reginaldo, eles entram na vaga de Matheus Ribeiro e do Todinho. O Vitor Andrade foi jogar na esquerda, tá? O Vinícius passou pelo lado direito. Isso foi muito bom para o próprio Vinícius. O Vinícius, que estava mal no jogo, começou a render melhor jogando do lado direito. E é algo que eu acho que virou um tabu no Náutico, isso de Vinícius na esquerda, e eu acho que isso precisa cair por terra, porque principalmente quando o Vinícius está jogando mal, quando ele vai para o lado direito, ele passa a render melhor. Tem alguns jogos aí pontuais que Vinícius jogou pela direita e foram bons jogos. Eu posso pegar aqui a semifinal contra o Santa Cruz nos Aflitos. Eu lembro que Vinícius jogou boa parte do jogo no lado direito e foi uma boa partida dele. O jogo do Atlético de Goiás, onde o Náutico conseguiu a primeira vitória da Série B, ele foi jogar pelo lado direito no segundo tempo por causa da entrada do próprio Vitor Andrade, e ele fez a jogada do gol, tá? De empate do Náutico naquela oportunidade. Uma jogada vindo do lado direito, afunilando pelo meio. O lance vai lá pro lado esquerdo e no final ele mesmo finaliza. Então, eu acho que Vinícius jogar pela direita é uma opção a ser considerada, quem sabe até já de início, tá? Se for o caso. Se o Vitor Andrade, ele decida colocar ele como titular, vamos deixar para discutir isso daqui a pouco, que é uma discussão grande, né? Se Vitor Andrade merece ou não assumir a titularidade. Mas aí, com essas duas mudanças, o Náutico melhora bastante e o gol sai do pé dos dois, tá? É um lance que começa com o Reginaldo faz o cruzamento, o Reginaldo já estava fazendo um volume muito grande pelo lado direito. Acho que isso surpreendeu um pouco o time do Botafogo, porque o Náutico tem essa fama de jogar muito pelo lado esquerdo e tentou jogar muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo. E o segundo tempo, levando o Vinícius para a direita, colocando o Reginaldo, e o Reginaldo trazendo, os dois, na verdade, tanto o Reginaldo como o Vitor Andrade, mas vou frisar no Reginaldo, trazendo uma vibração diferente para esse lado direito do Náutico, porque o Matheus Ribeiro, assim, completamente morto, tá? Matheus Ribeiro é de você, mesmo ele jogando em campo, de você chamar ali os médicos para poder fazer os exames para saber se ele está vivo de fato. Porque é um comportamento apático do Matheus Ribeiro. Isso desde que ele começou a jogar pelo Náutico, tá? Desde a sua contratação na última janela ali da Série B. Então, é um jogador que ele não conseguiu render até agora, é um jogador que teve um certo investimento para ele. Foi contratado muito porque a lateral direita era uma necessidade do Náutico de desempenho, porque o próprio Reginaldo, que entrou bem hoje, não ganhou a posição e saiu porque estava mal, tá? E o Arnaldo é aquela. O Arnaldo é um jogador que já está aí no Náutico há 3 anos. É um jogador que oscila, tá? A gente sabe a capacidade o que o Arnaldo pode entregar. O problema não está no Arnaldo. O Arnaldo, ele consegue aproveitar brechas que outros jogadores não, como o Reginaldo deu no início dessa temporada. Arnaldo ganhou a posição por méritos e por deméritos do Reginaldo. Só que o Matheus Ribeiro, que foi contratado para poder solucionar essa oscilação do Arnaldo e essa má fase do Reginaldo, ele não está conseguindo entregar. Ele não está conseguindo desempenhar. Muito abaixo, tá? Como eu disse, essa sensação anímica dele também é algo muito negativo, porque eu sempre acho que quando um jogador está meio morto em campo, isso contagia os seus companheiros, sabe? Eu falava isso do Vitinho e o Matheus Ribeiro nessa mesma pegada. E quando você tira esse cara com essa pegada meia sonolenta, meia cadenciada e errando os gestos técnicos, você coloca um Reginaldo com vigor e da forma que entrou, com vibração, e do outro lado, o Vitor Andrade, que isso aí já é a marca dele, sempre entra em outra rotação, sabe, do time, chutando muito, e o chute também é algo que acaba contagiando o time, né? Só o Vitor Andrade deu 6 finalizações. Isso fez o Náutico produzir 14 finalizações na segunda etapa. Porque a turma olha assim para Vitor Andrade e diz, oxe, pode finalizar, eu posso arriscar. E os outros jogadores também começam a finalizar. O Vinícius meteu uma bola na trave no chute de fora, tá? Um chute de esquerda, tá? O Dodô também tentou uma boa finalização. Então, até esse fator também ajuda um time no geral. Mas, quando a jogada do Reginaldo, como eu vinha dizendo, fez um cruzamento, aí a bola tem uma certa disputa dentro da área. Acho que era o Igor Fernandes e o Vitor Andrade que estavam na bola, mas
é o Vitor Andrade, que é oportunista ali e coloca a bola para dentro do gol, o Náutico empata a partida. E o Náutico continua dominando, tá? O segundo tempo, com certo volume de jogo, conseguindo as jogadas, como eu citei, a bola na trave do Vinícius, chute de fora da área do Dodô, o Dodô fazendo um bom jogo. No primeiro tempo, não estava mostrando mais, porque o time do Náutico não estava conseguindo jogar, e isso tira o Dodô do jogo, mas no segundo tempo que o Náutico se propõe a jogar, o Dodô entra na partida. E o Dodô, da forma que eu gosto, que é o Dodô que deixa, Fábio, mais de lado aquelas jogadas plásticas, o subir em cima da bola, a carretilha, o banho no adversário, e passa um tipo de jogo que às vezes quem está assistindo não enxerga muito bem, mas ele é a engrenagem, ele é aquela peça que está dando volume para o time, seja caindo pelo lado direito, seja caindo pelo lado esquerdo, está sempre tocando na bola, está sempre colocando a bola adiante. Então, gostei muito da partida do Dodô hoje, tá? A partida do Dodô hoje é uma partida de um jogador que vai ser funcional, mas precisa de um jogador do lado dele que seja o cara da partida. Que por muitas vezes foi Vinícius, né? Tanto é que muita gente olha para esse Náutico e diz, é o Náutico de Vinícius e Dodô. Vinícius tá mal nas últimas partidas e esse cara tá sendo o Vitor Andrade, como foi no jogo de hoje. Tem que ter um jogador decisivo ao lado dele, porque Dodô não vai ser o cara decisivo. Ele não vai ser o cara que vai fazer a jogada e conseguir fazer o gol. Na maioria das vezes, não. Ele vai ser o cara da engrenagem que vai fazer um jogador decisivo conseguir uma boa situação de gol. Então, esse cara foi Vitor Andrade ali, nesse contexto desse segundo tempo, e isso melhorou muito assim, o time do Náutico, né? O Náutico conseguiu ter esse volume, ter esse domínio, ter essa posse de bola no segundo tempo. É bem verdade que o Botafogo também conseguiu algumas escapadas ainda, tá? O Muriel vai fazer o que para mim foi a melhor defesa dele na partida, na segunda etapa, no segundo tempo, numa jogada que o Botafogo faz pelo lado direito. O jogador do Botafogo dribla o Derek, Fábio, 3 vezes no mesmo lance. Assim, ficou até feio para ele assim, porque puxou para um lado, o Derek caiu. Puxou para o outro, o Derek caiu. Aí depois puxa para dentro de fundo, o Derek caiu de novo. O Derek ficou que nem uma barata tonta ali. Aí o jogador cruza. Não deu muito bem para ver se teve uma finalização do jogador do Botafogo ou se foi um lance contra o próprio patrimônio ali da defesa do Náutico. Mas a bola ia entrando ali e Muriel acabou num reflexo fazendo uma boa defesa, tá? E aí, já na reta final, porque aí a gente já tá falando o quê? De 30 e poucos minutos do segundo tempo, o jogo baixa um pouco a temperatura, os dois times começam a ficar mais preocupados em acabar dando muito espaço para o adversário e sair com a derrota do jogo. Então, o jogo entra ali numa velocidade um pouco mais baixa, mas é nesse jogo ali mais cadenciado que o Náutico tem a grande oportunidade de vencer o jogo. Uma bola que o Náutico rouba já no ataque, tá? Saraiva encontra Vitor Andrade completamente livre, num passe assim magistral de Saraiva, tá? Passe que você só vê quando tá assistindo o jogo da Europa, tá? Assim, foi um toque de sinuca ali para Vitor Andrade fazer o gol, só que o Vitor Andrade perde. O goleiro já estava meio batido, eu acho que a bola, no momento ali do arremate, acabou quicando ali e caiu na canhota dele, que não é o pé bom, mas, enfim, era um gol ali, ele acabou perdendo, mas tem crédito, né? Já tinha feito o gol do empate. Então, veja, um jogo onde o Botafogo teve as suas oportunidades, tá? Mesmo assim, o Náutico, com a melhora no segundo tempo, a gente pode dizer que se o Náutico vence a partida, não seria uma vitória injusta. Apesar que, num contexto geral, classifica um empate como o mais adequado para essa partida. Um empate, como eu falei no início, Fábio, que cai como uma luva para o Náutico, tá? Para dar uma certa estabilidade, o torcedor entender mais o que é uma Série B, sabe? E trazer para o próximo jogo em casa, diante de uma América. Só para dizer que eu não comentei esse ponto, no último lance da partida, um lance me irritou, tá? O último lance da partida, o Náutico deu um contra-ataque pro Botafogo. Era o último lance mesmo, tá? O Náutico deu um contra-ataque pro time do Botafogo, que o juiz até marcou um impedimento, a bandeirinha marcou um impedimento, mas não tava, que o jogador tinha saído do próprio campo, aonde todos os jogadores do Náutico, Fábio, estavam no campo de ataque. Assim, no último lance,
Um jogo fora de casa, um jogo empatado. Não. Eu acho que aí não. Eu admiro esse jogo querendo a vitória do Náutico. Eu acho que isso, na verdade, é uma das principais marcas desse Náutico, uma das principais marcas de Hélio dos Anjos. Mas tem que dosar um pouco, tá? Porque eu vejo o meu concorrente, eu vejo o Ceará, aos 25 do segundo tempo, tirando um atacante para botar um volante. Eu vejo o Melk pedindo passagem, querendo entrar no jogo, o torcedor do Ceará querendo que o Melk entre e Moza não coloca. Preservando aos 25 do segundo tempo, preservando aquele ponto conquistado fora de casa. Isso foi umas 2 rodadas, acho que foi contra o Juventude. Não estou lembrando, foi 2 rodadas que o Ceará teve um jogo fora de casa. Por que o Náutico não pode se precaver um pouco no último lance da partida? Eu não estou falando aos 35, eu não estou falando aos 40, eu não estou falando aos 45, eu não estou nem falando aos 47. O último lance. Eu acho que o último lance, o Náutico não precisa estar com todos os jogadores no ataque, não. Porque se o Náutico toma um gol, como estaria esse pós-jogo? Como estaria o torcedor que aí sim iria entrar naquela neura que, de fato, ou perde ou ganha. Ou é tudo ou é nada. Então eu acho que o Náutico arriscou um pouco, bem mais do que devia, no último lance da partida, e deveria ter se precavido um pouco, valorizado mais esse ponto. Muito bem, é isso, né? Campinho em campo. Campinho em campo é ótimo, né? Campinho na tela, mas vamos antes para o recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. O autocontrole é como o jardim. É bom cultivá-lo todos os dias. Quem aposta precisa ter controle. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional dá para definir um valor máximo para jogar e limitar seus gastos. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Tá aí, recado do Vini Júnior da Bet Nacional, né? Nossa parceira aqui, vai lá em betnacional.bet.br, mas lembrando que a aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, troquinho do pão, nada além disso. E reforçar o like, tá? Quem tá aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, né? Chegamos à marca de 140 mil inscritos, mas a gente quer seguir crescendo. Então, se você não é inscrito, deixa a sua inscrição, ativa as notificações, tá? Raio-X da Série B, quando sair, você já vai ser avisado. Quando tiver outros novos conteúdos também por aqui. Então, muito importante você fazer todos essas ações, né? Para apoiar o nosso trabalho, que é de graça aqui. Tem a galera que pode ser membro também, apoiar de forma financeira, mas é um conteúdo grátis aqui no YouTube. Então, não custa nada você apoiar dando like, comentando no chat, comentando o vídeo, hypando e compartilhando também com seus parentes e amigos. Bom, Atildo, análise do jogo feita por você. Vamos agora para o campinho, tá? Para a escalação inicial, né? Como você já disse, a escalação só teve uma alteração em relação ao último jogo, mas podemos debater que nos próximos talvez tenhamos mais escalações, né? Depois de hoje, já dá para dizer que o Reginaldo e o Vitor Andrade são titulares desse time? Acho que o Reginaldo sim, tá? O Reginaldo sim, e o indício dele ter entrado no segundo tempo, logo no intervalo hoje, mostra que talvez o treinador já tenha esse tipo de pensamento. O do Vitor Andrade também, mas aí vai entrar uma discussão. O Vitor Andrade está entrando muito bem durante os jogos e eu tenho minha dúvida como é que ele vai se comportar entrando de frente, mas eu acho que o teste é válido, tá? Se o Hélio tomar a atitude dele entrar de frente no próximo jogo, eu acho super válido, porque a gente vai tirar essa dúvida. Porque se o Vitor Andrade conseguir, por 70 minutos de um jogo, colocar essa vibração que ele coloca quando entra no final da partida, o ataque do Náutico passa para outro nível. Melhora bastante, tá? Ainda mais um ataque que não está conseguindo fazer tantos gols. O Derek também ainda não conseguiu marcar. Mas eu só chamo a atenção o seguinte. As entradas de Vitor Andrade, ele está correndo muito e ele cansa. Dá para perceber que ele fica ofegante e tal. Então, isso para 70 minutos, ou ele vai cansar rápido, ou ele vai ter que dosar e não vai ter a intensidade que a gente está vendo nos finais de partida.
Tem essa dúvida, tá? Mas eu acho que se ele não entrar de titular, a gente vai ter essa arma para o segundo tempo, como está tendo todos os jogos. E caso ele entre, eu acho que a gente tira essa dúvida, tá? De se ele consegue manter esse nível jogando de frente. Tem isso também, né? Ele pega o adversário mais cansado, vendo o jogo de fora também, né? Enfim, certamente o Hélio já dá. Ele já entra ali com os atalhos, né? Para conseguir desempenhar uma boa atuação. Mas, enfim, acho que vai ter que testar, né? Querendo ou não, uma hora o Vitor Andrade vai ter que ser testado no time titular. E aí vamos ver se vale mais a pena deixá-lo no banco, né? Para ser uma arma para segundo tempo ou, de fato, um jogador que já ajuda desde os primeiros minutos. Bom, vamos para. Daqui a pouco temos a avaliação do Reginaldo e do Vitor Andrade, que certamente foram boas, vão ser boas, mas vamos começar com a do Muriel, que fez ali pelo menos 2 grandes defesas no jogo, Atos. Foi uma boa atuação do Muriel, tá? Saldo extremamente positivo. Acho que ele recupera, acho que dá para dizer que ele ajudou o Náutico a ganhar esse ponto. Acho que recupera aquele ponto perdido lá contra o Ceará, que ele ficou marcado por aquela derrota, né? Que acabou falhando. Eu colocaria aí o verdezinho ali para Muriel. De bem. Não muito bem, só o bem. Só bem, porque. Olha, eu sou muito. Primeiro que eu sou rigoroso nas notas no geral. Mas eu acho que o gol que o Náutico tomou. Ele mesmo, se tivesse melhor sorte, ele poderia ter feito a defesa ali. Vai ter. Aquela bola ali vai ter horas que ele vai defender, vai ter horas que ele não vai defender. Então eu acho que é possível ter uma defesa ali, apesar de que a falha começa da defesa. Na verdade, a falha é da defesa, né? Que deixa o jogador cabecear. Mas, enfim, eu tenho a impressão que dá para fazer a defesa ali naquele lance. Muito bem. Dupla de zaga hoje com o Anderson e Betão. O Wanderson eu vou colocar um amarelo, tá? Eu acho que ele acabou não comprometendo. Não é o ideal para o Náutico ter no meio de zaga. Mas eu também aqui não vou ser o chato em cima dele, não, e pesar por essa imagem negativa que ele já possui de nascença, eu diria. Mas colocar um amarelo ali para ser um pouco justo com ele. O Betão vou colocar um laranja, tá? Eu acho que Betão. Agora é o inverso, tá? Como o Betão é o melhor zagueiro do Náutico, eu não posso ficar sendo benevolente com ele o tempo todo. De não enxergar algumas falhas dele, mesmo que, no geral, ninguém vai discutir ele em campo. Mesmo que ele fale no lance e no outro lance, só a presença dele já vai ser mais positivo para o time do que se tivesse um outro zagueiro. Mas foram várias falhas, tá? Esse lance que eu falei no início do jogo foi Betão que demorou para sair da linha de impedimento, tá? Tiveram alguns outros lances no segundo tempo. Todo o jogo inteiro, eu contei 3 falhas de Betão que deram ali alguma espécie de perigo a favor do Botafogo de São Paulo. Acho que não foi um jogo de Betão. Fora que tem um crédito negativo aí para botar em quase todo mundo, mas mais nos zagueiros, em relação à bola aérea, tá? Eu acho que coletivamente o Náutico não está bem na bola aérea. Toda bola o adversário cabeceia. Eu acho que isso vai um dedo negativo aí para todo mundo, mas Betão fica com laranja. Muito bem. Então, zaga avaliada, Matheus Ribeiro. Saiu no intervalo. Horrível. Vermelho. Não acertou absolutamente nada. Não consegue acertar um domínio. É um jogador. Eu acho que pode ser uma outra pessoa no lugar dele, tá? Eu acho que vale investigar. O Náutico pode ter sido vítima aí de um golpe. Eu acho que pode ter alguém se passando pelo Matheus Ribeiro. Até porque foi um investimento alto que o Náutico fez, né? Não é possível que seja só isso. Eu me recuso a acreditar que seja só isso. Ou então ele pode ser um alienígena, tá? Porque eu acho que não tem sangue correndo nas veias dele. Pelo menos nessa passagem dele pelo Náutico, nesse jogo no Náutico, se for tentar tirar sangue dele, eu acho que não consegue achar, tá? Drenaram todo o sangue desse cidadão vermelho aí, porque partida desastrosa. Muito bem. Então, avaliação negativa do Matheus Ribeiro. Cadê o Arnaldo, Atusildo? O Reginaldo que ficou à disposição hoje, ó, tá tendo uma espécie de revezamento ali entre Reginaldo e Arnaldo no banco ali para lateral direito. Náutico tem 3 lateral direito. Uhum. E o pior deles é o titular, isso. O que tá rendendo no momento, sim. Muito bem.
Vamos para a esquerda com o Igor, né? Igor Fernandes. Gostei demais da partida de Igor. Muito. Ele foi muito bem nas bolas quebradas na zaga do Náutico, que é algo que eu fico sempre ali meio apreensivo com ele, porque ele não é um cara alto, tá? A altura dele ali é no máximo mediana. Mas ele foi bem hoje quando o Botafogo quebrava essa bola na defesa do Náutico, ele subiu bem. Alguns de recuperação de bola ele foi bem, outras ele está simplificando muito. Então, se ele se sentir acossado, ele está colocando a bola para lateral. Eu acho que isso é um pedido de Hélio dos Anjos para ser zagueiro também, tá? Apesar de ele ter jogado de lateral, ele não ter muito essa tentativa de sair jogando com a bola. Então, é um Igor mais sério, é um Igor fazendo o simples, mas que hoje, assim, eu gostei demais, tá? Vou colocar um verde de jogou bem aí para o Igor Fernandes. Muito bem, defesa avaliada, vamos para o meio de campo, né? Felipe, o Wenderson, Wanderson e o Wenderson, né? O zagueiro é som de V e o volante é som de U mesmo, né? Isso. O Wenderson fez uma partida. O Wenderson fez uma partida ok, tá? Eu acho que no contexto geral, nas últimas 4, 5 partidas aí, o Wenderson vem muito bem. E esse muito bem passa por partidas onde não é uma partida fora da curva dele, mas ele não tá deixando baixar o nível, tá? Eu acho que a partida de hoje foi mais pela regularidade, uma regularidade positiva, tá? Ele poderia levar um verdinho de jogou bem, mas eu vou colocar um amarelo, mas é um amarelo com viés positivo para o Wenderson, até para fazer um contraste com o Luiz Felipe. Porque o Luiz Felipe eu vou colocar um verdinho de jogou bem. Eu acho que o Luiz Felipe foi bem combativo no jogo de hoje, tá? Apesar de estar suspenso, né, para a próxima partida, mas o Luiz Felipe fez 2 jogos em sequências bons, que estava faltando para o Luiz Felipe, tá? Porque lá atrás, no início do Pernambucano, tal, se pensava que o Luiz Felipe fosse o titular dessa posição, ele nunca conseguiu ter uma sequência positiva, e agora, nesses últimos 2 jogos, ele conseguiu. Gostei da partida do Luiz Felipe hoje. Muito bem. E o Dodô? Eu gostei demais da partida do Dodô hoje. Como eu falei na análise do jogo, é um jogo para o coletivo, é uma engrenagem do time, é um motorzinho, faz o time jogar, caindo pela direita, caindo pela esquerda. No primeiro tempo, não teve tantas oportunidades de demonstrar isso, porque o time no conjunto não conseguiu, tá? E isso tira ele do jogo. Mas no segundo tempo, que o Náutico teve a posse de bola, teve o volume, aí a gente viu o Dodô se apresentando em campo, se apresentando nas jogadas, fazendo o time jogar. Conseguiu finalizar de fora da área no segundo tempo. Vou colocar um jogo bem para Dodô. Muito bem. Júnior Todinho, que jogou só 45 minutos. Júnior Todinho foi mal. Vou colocar o vermelho aí para Júnior Todinho. Tá muito mal. Tá muito mal. Não consegue ter a força que tinha em outras temporadas na Série B. Tá voltando de lesão, né? Teve uma pequena cirurgia no joelho. Não sei se falta confiança no Júnior Todinho. O fato é que ele não tá bem. E só participou do primeiro tempo, né? Que foi o primeiro tempo onde o Náutico não conseguiu produzir. Muito bem. E o Vinícius, na esquerda? Veja, o Vinícius não conseguiu jogar bem no primeiro tempo, mas ele melhora bastante no segundo, tá? Vindo pelo lado direito. Junto com o time, ele melhora. Não foi nem de perto o Vinícius das primeiras partidas na Série B. Conseguiu uma boa finalização na trave de esquerda, se entra ia ser um golaço. Mas eu vou colocar o laranja em Vinícius muito por causa do segundo tempo, tá? Que no primeiro tempo era um vermelho, mas no conjunto da obra fica um laranja. Muito bem. E o Derek? Saudades do Paulo Sérgio, tá fazendo falta? Não sei se Paulo Sérgio está fazendo falta, porque principalmente esses jogos fora de casa, Paulo Sérgio fica muito fora do jogo, sabe? Não sei. Eu acho que tem que insistir no Derek, mas a partida hoje foi muito mal. Foi a pior partida dele. Como eu disse, tem o fator extracampo, né? Ele foi jogar no sacrifício, teve mal-estar, não conseguiu se alimentar bem, passou mal durante o jogo, teve o dedo quebrado. Não foi um bom dia pro Derek, tá?
Hoje não foi um bom dia pro Derek, vermelho, claro aí, ele não jogou bem. Foi a pior partida dele com a camisa do Náutico. Muito bem, então o time titular avaliado, vamos para o banco, começando pelos dois ali que entraram já no intervalo, o Reginaldo e o Vitor Andrade. Vão ter notas máximas, Atuzildo, ou não é para tanto? Não é para tanto não. A Rio não trabalha com nota máxima não, não sai distribuindo não. Aqui tem critério, meu amigo. Se você quiser ver distribuição de nota máxima, vai ver o pós-jogo com o Fred Figueiredo, ali gosta de distribuir nota máxima. Reginaldo, vou trabalhar com o Verdinho, jogou bem, deu essa vibração no lado direito, participou do lance do gol. Defensivamente não foi exigido, ainda bem, porque é o grande calcanhar aí de Reginaldo, é a parte defensiva, mas já se colocou para receber uma oportunidade para jogar de titular novamente, tá? Então, Reginaldo jogou bem e Vitor Andrade jogou bem também, tá? Entrou, deu essa dinâmica diferente, 6 finalizações, entrou chutando, dando uma pegada diferente para o time, fez o gol, teve a oportunidade, tá? Poderia receber jogou muito bem se tivesse feito o gol, tá? Como ele perdeu o gol da virada, fica só no jogou bem aí para Vitor Andrade. Muito bem, então avaliação positiva aí para o Reginaldo e para o Vitor Andrade. Também tivemos o Samuel, Ramon e o Saraiva. Felipe Saraiva. O Samuel e o Ramon é branco, entrou já acho que já era 44 segundo tempo ali quando eles entraram, fica sem nota, tanto o Ramon quanto o Samuel. Agora, o Felipe Saraiva é o seguinte, ele tem uma grande jogada no jogo, que foi o passe para Vitor Andrade, esse lance que eu acabei de citar, para fazer o gol da virada, é um passe assim, muito monstruoso ali, que eu tenho que dar o devido valor a ele. Porém, fora isso, ele errou tudo. E ele errou tudo, não foi ofensivamente. Foi naquele jogo disputado ali no meio campo, que cada bola vale muito. Porque é reta final da partida, a bola chegava em Saraiva, ele mole em algumas situações, e a bola voltava para o time do Botafogo, o que vai dar uma oportunidade do Botafogo botar uma bola na área, de ter o risco de fazer o gol na reta final. Então irritou um pouco isso do Felipe Saraiva, não só o torcedor, tá? Irritou o próprio Hélio dos Anjos, que dava para escutar ali na transmissão, chamando a atenção do Felipe Saraiva em mais de uma oportunidade. Mas agora eu vou ter que equilibrar as duas coisas, tá? Porque o passe foi magistral. Então eu vou deixar ele com amarelo, no final das contas. Muito bem, então amarelinho aí para o Felipe Saraiva e para a dupla angelical, Hélio e Guilherme. Vou trabalhar com amarelinho. Para Hélio e Guilherme. Positivamente, posso dizer que mesmo no primeiro tempo com o Náutico não jogando nada, existe um quê do Náutico estar bem postado em campo. E isso fica muito claro até... A produção do Náutico, ela foi tão negativa e o desempenho de vários jogadores foi tão abaixo que isso deveria dar um jogo de alta produção para o adversário que está jogando em casa. E não foi o que aconteceu, tá? O Botafogo merecia sair o primeiro tempo vencendo, merecia, mas pelo placar que foi, 1-0. E quase que esse gol não sai, tá? Esse gol veio sair na reta final do primeiro tempo, numa jogada de escanteio. Então, fica esse registro que pelo menos o Náutico está se... Enquanto o Atlético tinha acontecido isso também. O Náutico minimamente está conseguindo se postar melhor em campo. E na segunda etapa ele fez as substituições corretas. E o Náutico melhorou bastante e teve até a oportunidade de vencer o jogo, tá? Mas eu deixo o amarelinho ali para Hélio e Guilherme dos Anjos. Muito bem, então amarelinho aí para a dupla pai e filho, né? Avaliação feita aí do Náutico no jogo de hoje. Para fechar, Atuzildo, 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Nesse momento o Náutico na 7ª colocação. Improvável que termine a rodada dentro do G6, mas dá para dizer que o Náutico vai brigar por aí? Ou ainda é muito cedo? Vai brigar de 10º para cima ou tipo rebaixamento? É algo que, pelo que o time veio apresentando, é algo que dá para se preocupar? Ou é um time que dá sinais ali que vai ser um time de meio de tabela para cima? O Náutico tem uma natureza volátil, sabe, Fábio? Então você fica um pouco inseguro de querer cravar que o Náutico vai brigar em certa faixa da tabela nesse campeonato, tá? Eu acredito que dá para ter essa disputa ali de um meio de tabela, dependendo do
de uma sequência positiva, conseguir chegar ali ao próximo ou dentro de um G6, mas também, se pegar uma sequência negativa, já pode ficar ali por um 12º. Eu acho que o meio de tabela é muito o lugar do Náutico no momento. Até o Náutico conseguir corrigir algumas situações, melhorar o desempenho individual de alguns jogadores, conseguir jogar melhor em casa, quem sabe conseguir alguns reforços na janela. Aí eu acho que em algum momento desse campeonato, o Náutico pode olhar para o campeonato e dizer, é essa faixa que eu vou disputar. Mas eu acho que por hora, tem que ir jogo a jogo mesmo, tem que ter aquela meta dos 45 pontos, tá? Então, um time que passou 3 anos na Série C, atingir essa meta é importante para poder manter os pés no chão, porque, como eu já repeti assim 1000 vezes, não é olhando para o elenco do Náutico que você acha que esse Náutico é um time de disputar G4, G6, G2. Não é. É pelo que apresentar no campo, tá? E tem vários times nessa mesma condição do Náutico. Então, é mais jogo a jogo ainda, Fábio. É isso, né? Ainda tá muito cedo, até porque tá muito embolado, né? O Náutico é 7º nesse momento, a Ponte Preta, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e ainda com um jogo a menos do que o Náutico, tem 7 pontos, né? Então é 3 pontos a diferença para a zona de rebaixamento. 2 jogos ruins, né? 2 jogos ali que você não vence, você já começa a olhar mais para baixo. 2 jogos que você faz 4 ou 6 pontos, você já começa a olhar para cima. Realmente é uma Série B que vai demorar, né? Pra gente conseguir enxergar ali, esse time vai brigar por isso, esse time vai brigar por aquilo. Acho que vai ter que esperar pelo menos o primeiro turno acabar. Um jogo decide se você tá fazendo um campeonato bom ou ruim. O Náutico, depois da Ponte Preta, tava fazendo um campeonato ruim. Essa é a sensação. Aí o Náutico sai para jogador joga fora, volta com 4 pontos, já parece ser um campeonato bom que o Náutico tá fazendo. Então, tá tudo ali muito no detalhe. O campeonato se embolou de uma forma que acho que isso vai perdurar aí por pelo menos umas 4 rodadas e a partir daí a gente vai ver quem é quem. É isso, né? O Náutico que volta a campo no final de semana, né? Contra o América Mineiro, jogo em casa, onde o Náutico só tem uma vitória em 3 jogos, então também precisa única, disso, né, Atos? Para mostrar ali que realmente vai brigar na parte de cima, né? Ser um time mais confiável em casa, né? E precisa também do apoio da torcida, né? O torcedor precisa se fazer presente, porque nos outros jogos tinha alguns contextos. Por exemplo, teve um final de semana que o Náutico jogou, era Semana Santa. O pessoal de Recife parece que tem prego na cadeira na Semana Santa, porque ele foge para as cidades do interior. A turma vai para Garanhuns, a turma vai para Gravatá, a turma procura algumas cidades do interior e acaba viajando. Aí, começa esse campeonato contra o Criciúma, estava naquela ressaca ainda da final. Então, todo jogo parecia que tem um contexto. Mas agora, diante do América, domingo, 4 horas da tarde, é dia das mães, mas veja só, eu acho que isso não é um contexto suficiente para que dê uma desculpa para o Náutico não botar pelo menos 10 mil pessoas nos aflitos. O Náutico precisa colocar, porque o campeonato tá aí, tá rolando, a gente tem essa questão de se recuperar dentro de casa, e o Náutico, como um time de massa, precisa ter a presença da sua torcida. Porque, se for assim, veja só, o Atlético já sabe que vai ter 1000 pessoas no estádio. O mesmo Botafogo, que é uma cidade grande ali de Ribeirão Preto, mas sabe que vai jogar para 3 mil pessoas na maioria dos seus jogos. Agora, o Náutico não. O Náutico é um time que ele espera que no mínimo tenha 10 mil pessoas nos aflitos. Então, acho que já nesse próximo domingo, a torcida precisa se fazer presente. Salvo engano, o clube já abriu o check-in, Fábio. Então, quem for sócio já pode confirmar a presença, porque confirmando a presença, daqui a pouco o clube solta uma parcial e isso incentiva outros torcedores a confirmar a presença também, seja por check-in, seja comprando o ingresso. Então, eu espero que exista uma boa atmosfera favorável ao Náutico na próxima partida, nessa Série B. O Náutico fez isso na estreia do Pernambucano. Tinha 12 mil pessoas. Como é que na Série B, que é o campeonato mais importante, depois de 4 pontos fora de casa, em 2 jogos, o Náutico não consegue colocar um ambiente que o Náutico conseguiu colocar no Pernambucano? Então, dá para fazer. Acho que é o mínimo que o torcedor pode fazer, é comparecer no próximo domingo. Muito bem, então é isso, análise do Náutico feita, né, 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, e reencontro com o Roger, né, ainda tem isso, né, o Roger é o técnico do América Mineiro, foi campeão pernambucano para cima do Sport, para cima do Náutico.
Eu tô na intenção desse falador. Tô na intenção dele. Vai ser uma oportunidade aí de devolver. Quem sabe a gente encaixa a segunda demissão dele em seguida, né? Porque desde que ele disse que entrou na mente de Hélio dos Anjos, ele já foi demitido do Sport, né? Quem sabe ele não é demitido agora do América. Eu espero que ele não caia nesse final de semana. Nem sei quando é o jogo do América, acho que é amanhã, né? Espero que ele não caia. Acho que não cai não, né? Só teve um jogo e uma derrota por enquanto, né? Acho que vai... Teve um empate, né? Contra o próprio Sport, né? Isso, teve um empate e teve o jogo agora da Copa Sul-Sudeste, né? Caia não, Roger. Fica aí no cargo. Te vejo nos aflitos. O Roger assumiu no dia 15, né? Ele tem o empate... ele tem o jogo contra o... ele tem um jogo só na Série B, né? O 0x0. Ele venceu o Sampaio Corrêa, a Copa Sul-Sudeste, empatou com o Sport 0x0 e perdeu da Ponte Preta, né? 1x0 aí, realmente, perder da Ponte Preta é complicado e vai jogar com o CRB, né? Um time que também tá na parte de baixo, jogo em casa. Uma boa oportunidade aí pro América Mineiro antes desse jogo contra o Náutico. Eduardo Lira tá por aqui, estreia do placar novo. Acho que vai ser contra o América, né? Iluminação também, né? O Náutico já está fazendo os testes da iluminação e estreia no próximo domingo. Apesar do jogo ser de tarde, ali na reta final do segundo tempo já liga, né, os refletores e vai estrear a nova iluminação, né, a iluminação de LED que o Náutico colocou. Boa, o Fábio Gomes fala que se o Vitor Andrade tivesse caprichado um pouco, tinha voltado com mais 3 pontos. E o Marcos Brito falou aqui que o Reginaldo fez a ponta direita funcionar. E deixa eu ver aqui mais. E o Gustavo Lins falou que saiu do Timbucast direto pro 45 só para ver Atos Rildo, o polêmico. Valeu, galera que acompanhou, que interagiu. Ainda deixa o like aí, tá? Lembrando que tem raio-x da Série B toda semana após a rodada. Terça-feira vai estar saindo um vídeo novo. Então já ativa as notificações aí para você ser avisado quando sair o raio-x da Série B. Não viu o último? Tá disponível, tá? Torcida do Náutico que ainda não viu, tem vídeo aí dessa última rodada, ainda vale você acompanhar. E tá muito bom a parte do Náutico, viu, Fábio? Uma parte grande, debates interessantes, vale a pena. Então vai no nosso feed, procura aí o raio-x da Série B para você acompanhar. Valeu, Atuzildo, abraço para você, ótimo final de semana. Valeu, Fábio. Um abraço também para Marcinho Sabotagem. Isso, que esteve na direção e trabalhos técnicos, Márcio Souza, vulgo Marcinho Sabotagem, para todo mundo que acompanhou também, valeu demais. Bom, ainda vai sair vídeo do Vitória, tá? Nessa noite aí vai ter o vídeo da goleada do Vitória na Série A contra o Coritiba, então fica ligado porque daqui a pouco tem mais conteúdos aqui no 45 minutos. Valeu, tamo junto e até a próxima.